Bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado mais nesse programa. Então assista até o final, que com certeza Deus vai falar com você. Pastor Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Pastor Ariston, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você que vai estar nos assistindo e compartilhe, mande para as pessoas também. Vamos falar um pouco sobre o poder dessa vida no Espírito, da oração em línguas, que vai mudar a sua vida, pode ter certeza. Pastor Júnior, você nasceu num lar cristão? É uma pergunta que eu sempre falo para os convidados. Se nasceu num lar evangélico, se converteu depois. Conta aí como foi o início de tudo. Bom, na verdade, eu sou a terceira geração de evangélicos na minha família, né? Eu nasci num lar assembleano, então eu vim da Assembleia, né? Eu vim do meio pentecostal, participei muito tempo do meio pentecostal, porém, quando foi lá para 2015, no final de 2015, o Senhor ele me chamou para as comunidades, né? Aquelas igrejas mais jovens de adoração. E aí eu migrei para essa igreja, mas até os meus 15 anos eu era totalmente assembleano. Nasci num lar cristão, meus pais eram obreiros na igreja, faziam parte do ministério, eram também plantadores de igreja, né? Desde pequeno, desde quando eu tenho, acho que tinha 2, 3 anos de idade, os meus pais, aonde eles iam, eles contribuíam para o avanço do evangelho, implantando igrejas, culto no lar, evangelismo. Então eu nasci nesse meio aí de culto, de movimento evangelístico, né? Meu pai contratando, alugando aquelas carretas, aqueles caminhão grande, né? E colocava umas cadeiras em cima, uns púlpito, e aí fazia aqueles cultos ao ar livre, né? Aquelas cruzadas evangelísticas, né? Então eu cresci vendo isso. Mas aí em 2016, 2015, 2016 as coisas mudaram, né? Mas sim, eu nasci num lar cristão, sim. Então você era do reteté. Era Mas pentecostal. é bem diferente a cultura, né? Que são os irmãos, somos os pentecostais, assembleanos, nós amamos, né? Eu tenho minha tia, tenho um monte de parente que é da Assembleia. Mas por que resolveu mudar? Você sentiu fome de alguma coisa, uma sede? Quis ir para as igrejas nesse estilo mais comunidade, apostólica hoje, né? Bom, isso é muito interessante e importante, porque o que acontece? Os meus pais, a última igreja que eles foram obreiros, que eles participaram ali do corpo eclesiástico, era uma igreja muito grande. Então não tinha como eu ter espaço. Eu tinha, eu acho que uns 11, 12 anos, e eu queria me envolver, eu queria trabalhar na igreja, porém não tinha espaço porque era uma igreja muito grande. Então eu saí daquela igreja onde eles congregavam, que era a Assembleia, e fui para uma igreja pentecostal, que era o mesmo estilo assembleano, né? Aqueles cultos, né? Cultos pentecostais. Mas aí, nessa época de 2012, 2011, por aí, foi quando eu comecei a me despertar para o desejo do ministério. Eu achava que eu ia ser cantor, né? Porque minha mãe canta também, e eu puxei esse talento dela. Então, eu achava que eu ia ser cantor. Minha vontade era gravar CD, era cantar. Só que aí eu cantava na igreja, então pra mim tudo bem, eu tava, né, cantando, tava ótimo. Mas a virada de chave mudou quando eu tive um encontro com o Senhor. Nessa igreja pentecostal, que era na rua da minha casa. Lembrando, eu já era da igreja, eu já frequentava os cultos, eu ia todo de terninho pra igreja, né? Os meus pais faziam cultos em casa, vigílias e tudo mais. Teve um dia que o pastor pregou e eu não lembro nem o que ele pregou, só lembro que ele fez o apelo. Pastor Geraldo, foi ele que foi o meu primeiro pastor. Ele pregou e aí eu não lembro o que ele pregou, mas eu lembro do apelo. E quando ele fez o apelo de quem queria aceitar Jesus, eu fui induzido. Posso dizer que fui induzido porque quando eu vi eu já estava lá na frente. Né, parece que o Espírito Santo me levou lá. Não, né, eu sei que existe uma decisão própria do ser humano, mas quando eu vi eu já estava lá. E o pessoal ficou tudo assim, né? Pasmo, né? Mas você já não é da igreja, você já não é crente, né? Seus pais já são. Eu era filho de crente, mas eu não era filho de Deus. Tá entendendo? Eu era filho de crente, mas eu não era filho de Deus. Então, aquele dia a chave virou. Eu descobri a alegria da salvação, eu nem dormi aquela noite, por quê? Porque eu fiquei a noite inteira alegre. E eu não sabia o que era, mas na verdade eu tinha descoberto a alegria da salvação. E aí minha fome começou a aumentar. E eu
ficava indo pra igreja, buscando, eu orava em casa, tive muitos bons exemplos dentro de casa, né? Os meus pais, minha mãe, meus irmãos, que eu via os meus pais orando, eu via os meus pais lendo a Bíblia, eu observava minha avó, sempre quando eu ia na casa dela, ela estava em oração. Então, essa cultura familiar foi o que me cativou muito. Então, hoje eu tenho costume de orar, de ler a palavra, não é porque eu preciso apenas, e porque eu entendo a importância disso, mas também porque eu tive uma cultura dentro da minha casa, onde isso era normal, era comum. E eu lembro que eu comecei a buscar vários homens de Deus na internet, né? A época do YouTube lá, a época bem forte, o início dela. E eu ficava vendo vários homens de Deus. E aí eu via o Benny Hinn, né? Eu via a Kathryn Kuhlman. Eu via vários ministros. E eu queria andar nisso. Eu queria viver esse poder de Deus, né? Nesse tempo aí, já no ano de 2013, eu já comecei a pregar, já fui ordenado a cooperador numa igreja. Já era numa outra igreja, porque essa igreja tinha fechado. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a jejuar, comecei a orar, me consagrar ao Senhor. Eu não tinha a prática da oração em línguas, eu não conhecia essa prática. Porém, eu ouvia muito o pastor Benny Hinn. Eu ouvia muito a ministra, né, a Kathryn Kuhlman, li os livros do Benny Hinn, li a biografia da Kathryn Kuhlman. Enfim, eu fiquei com muita fome de Deus. E aí eu falei, eu quero andar nisso, eu quero ver milagres, eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver o sobrenatural, né? Por que que isso me despertou? Ver o sobrenatural. Porque como eu era do meio pentecostal, eu via muitos irmãos sendo usados pelo Espírito. Profecia, interpretação de línguas, e eu queria aquilo. Eu queria ter essa experiência. E foi aonde eu comecei a buscar a Deus. E nessa época eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui num culto pentecostal, né? Minha vida é marcada pela igreja pentecostal. Eu fui num culto pentecostal e vi uma mulher, uma senhorinha lá de cima do púlpito lá. E, cara, ela pegou na minha mão. Na hora que ela pegou na minha mão, eu fui batizado com o Espírito Santo ali. E aí aumentou a sede, aumentou a fome. Porém, eu tinha um livro armazenado no meu computador. O livro Andando no Espírito, Andando no Poder. Até pegando esse gancho aí, né? Só falando uma coisa que é interessante do teu testemunho, né? Que você estava na igreja, mas não tinha tido um encontro com Deus. Sim. Nasceu na igreja, talvez é o resultado de muitos filhos de crente que tá na igreja, cresceu lá, mas não teve a experiência com Deus, que o meu caso também. Mas no meu caso eu acabei desviando, indo pro mundo e depois voltando, mas cresci na igreja, mas eu não tinha tido a experiência com Deus. Então, foi esse livro, porque você descobriu uma chave para todos os ministérios, que é muito importante, a chave da oração em línguas. Foi através desse livro que veio essa chave da oração em línguas? Na verdade não foi através do livro, né? Eu tinha um livro. Eu costumo dizer que eu fui predestinado para essa visão, né? A visão da vida no espírito, do orar em línguas. Porque eu já tinha um livro armazenado no meu computador, só que eu nunca tinha lido o livro. E aí um belo dia eu tava no Facebook e eu vi um grupo no Facebook chamado Oração em Línguas. Aí eu, entrei. E aí na hora que eu entrei, tinha um pastor lá, né? Começando a ensinar sobre oração em línguas. Eu falei, eu quero aprender mais sobre isso, né? E tá aqui ele na minha frente, né? Foi através da vida do pastor Alisson Júnior que eu aprendi sobre a importância de orar em línguas. Através daquele site ali Tem um blogger né? E eu devorei tudo, acho que eu li todos os materiais que tinha lá, né? Se foi atualizado agora eu não li. Mas na época eu li tudo. Tudo que tinha lá eu li. E aí eu comecei a orar em línguas nessa época. Nessa época eu comecei a orar em línguas. Só com aquelas mensagens do grupo, do blog. Não tinha nem tanta mensagem. No YouTube não era tão forte. Naquela época, tanta mensagem no YouTube falando sobre oração em línguas. Tinha, mas eu não conhecia. Sim. Eu ouvi uma pregação do pastor Robson Martins, né? Ele já esteve aqui também. Sim. Né? Se ele estiver assistindo aí também, ele que é o culpado disso tudo, né? Mas foi através do Robson Martins, uma pregação dele. Eu não lembro qual pregação que era, mas era uma pregação. Porque eu fuçava muito, eu sou muito curioso. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Né? Infelizmente eu tenho... Não sei se é infelizmente ou se é felizmente, né? Eu fuço em tudo. Eu sou curioso, eu quero achar, eu quero fuçar, E eu fuçava o YouTube, eu virava o YouTube de cabeça pra baixo. Então,
Benny Hinn, Kathleen Kuhlman, enfim, vários outros pregadores, o Robson Martins, enfim, o Dave Robertson, o Célio, muitos pregadores eu já tinha visto, mas eu não tinha essa percepção mais profunda, né, do orar em línguas. E aí quando o pastor Robson Martins, ele falou sobre essa pregação de orar em línguas, e eu tava passando um momento difícil na minha vida naquela época, aí já passou para 2015. Lembrando que 2015, até 2015 eu já era usado por Deus. Eu já estava operando em dons de cura. O dom de milagres não operava na minha vida ainda, mas eu já operava no dom de cura. A gente tinha reuniões de oração em casa, reuniões de orações na casa de uns amigos nossos, pó de ouro, azeite, milagres aconteciam. Porque eu estava desejoso. Porém, quando eu comecei a orar em línguas, as coisas mudou. Porque eu vi essa pregação de orar em línguas e eu falei, então eu vou orar. E minha casa estava passando um problema difícil, passando um problema com meu irmão, os meus pais também estavam passando um problema no casamento. E o pastor falou assim, se você orar 1 hora em línguas, sua vida vai mudar. Eu já estava lendo as mensagens. Eu já tinha começado a praticar. Quando eu vi essa pregação, aí eu falei, não, agora eu vou orar. E eu lembro que eu começava a orar com 20 minutos por dia. Às vezes a gente pensa assim, eu quero orar 10 horas por dia. Eu quero orar 13, 15 horas por dia. Mas se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Se você não é fiel com o tempo que o Senhor te dá, você nunca vai ser fiel com aquilo que você almeja. Então eu comecei com pouco, 20 minutos. E aí eu colocava um fone de ouvido, né? Porque eu achava que eu só podia orar assim. Aí eu colocava um fone de ouvido, eu fechava todo o meu quarto, ficava no escuro orando em línguas. Aí eu ficava orando em línguas 20 minutos, todos os dias. Aí o pastor Dave Robertson fala que é o processo da edificação. Quando o desejo de aumentar, de orar, aumenta. E aí eu comecei 40 minutos. Aí 1 hora. Aí 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu já cheguei a orar 8 horas em línguas. Sem parar. 8 horas sem parar. Mas perguntando, você começou a orar porque estava nessa guerra, alguns problemas pessoais, familiares e outros problemas passando. E você começou a orar querendo ver resultados, né? Sim, a transformação. A transformação e alguma. E teve. Qual foi o resultado desse tempo orando? Se você viu algum resultado, algum benefício, teve algum? Com certeza. Lá em casa estava um pé de guerra danado, né? Deus estabeleceu uma palavra no meu coração naquele tempo de oração. E Deus falou, vou estabelecer a paz na sua casa. Graças a Deus. Nunca mais ouvi briga dentro da minha casa com os meus pais. Naquele nível, né? Que eram brigas constantes. O casamento dos meus pais estavam se acabando. E, por incrível que pareça, né? Foram tempos assim, orando em línguas, onde eu não tive muito resultado, aparentemente. Externamente você não viu nada? Não, eu não via nada. E mesmo assim não deu desânimo? Não. Tem irmãos que falam assim, pastor, eu estou orando 1 semana. Eu falo, 1 semana? E porque eu sou uma pessoa que eu sou teimoso. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia orar em línguas e eu fui até o fim. E eu vou até o fim. E eu decidi, falei, não, eu vou orar em línguas e eu vou ver onde isso vai me dar, onde isso vai me levar. E aí eu lembro que eu começava a orar naquele período ali já de 2015 para 2016, orando muito em línguas, passando as madrugadas inteiras em oração. E o que realmente abriu os meus olhos para ver que tem poder foi o primeiro culto que eu ministrei. Foi numa igreja chamada Avivamento Bíblico no Jardim Califórnia, em Itaquaquecetuba. Eu fui convidado para pregar nessa igreja, se eu não me engano, acho que era uma terça-feira. A igreja tinha mais ou menos umas 150 pessoas, 100 pessoas. Naquele dia, foram mais de 40 pessoas curadas. Uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas curadas, tranquilo. Agora, 40, de uma vez. O culto acabou, o povo estava contando testemunho ainda. Pessoas estavam ali contando testemunho sobre os milagres. Sumiu o caroço, sumiu não sei o quê. Não bati, o joelho eu não conseguia bater no chão, agora eu tô batendo. E libertações também, pessoas manifestando, né? E aí eu falei, então tem resultado. Isso tem resultado. Eu falei, então funciona. Realmente funciona. Se você orar em línguas, realmente funciona. E aí eu comecei a ter acesso a mais irmãos que têm essa visão. Comecei a li o livro do Dave Robertson, comprei impresso, eu já tinha no meu computador, mas eu quis o impresso, comprei. E comecei a mergulhar, comecei a entrar em Deus. E decidi entrar de cabeça. Só que eu não sabia aonde isso ia me levar.
Eu pensava, eu vou orar em línguas pra resolver meu problema. Eu tinha uma doença emocional. Eu tinha um buraco na minha cabeça. Eu até comentei na igreja ontem no culto. Eu tinha um buraco na minha cabeça que meu cabelo caía. Um problema emocional que eu tinha e foi curado. E não nascia cabelo aqui, meu cabelo caía mesmo. Eu tinha muita falha no meu cabelo. E fui curado pelo poder da oração em línguas. Porque quando a gente está orando em outras línguas, o Espírito Santo ele tá operando dentro do nosso íntimo. E a melhor terapia que eu posso fazer é orar em línguas. Por quê? Porque eu acredito muito no poder do psicólogo, do terapeuta, né? Eu sou estudante de psicologia. Mas tem coisa que só o Espírito Santo pode fazer dentro de você. E nenhum homem vai acessar lugares profundos na sua alma. E a oração em outras línguas é a chave que vai trazer a cura. Porque o Espírito Santo, quantas vezes eu tô orando em línguas, eu lembro de coisas que eu já tinha esquecido, que eu nem lembrava mais. Mas por que eu lembro daquilo? Porque o Espírito Santo tá trazendo cura. Então foi um período assim muito forte, ali naquela época de 2015, ali, né? Mas tudo mudou depois da oração em línguas. O pessoal pergunta pra mim, não sei se pergunta pra você, ou pessoalmente, ou na sua rede social, que você ensina sobre oração em línguas. Ensina sobre isso? Sim. Tem um grupo de treinamento sobre isso. E aí, uma pergunta frequente que o pessoal fala é: quanto tempo para ter resultado? Você já ouviu essa pergunta disso? Sim. Você fala, você vai orar e nem vai ter resultado. Alguém pergunta, mas quanto tempo? Uhum. 1 mês, 2 meses? Você já ouviu esse tipo de pergunta? Sim. É porque, na verdade, a prática da oração em línguas ela é semelhante a uma semente. Certo? Semelhante a uma semente. Você plantou práticas que te dão resultado rápido. O jejum. O jejum, você começa a jejuar, as coisas começam a acontecer. O jejum te dá resultados rápidos. Mas a oração em outras línguas, ela não traz resultados imediatos pelo fato do quê? Porque ela não é uma oração que trabalha o presente. Ela é uma oração atemporal. Ela trabalha o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Então é uma oração que você está orando o futuro. Você está orando o que está lá na frente. Por isso que eu assemelho a uma semente. Ela é uma semente, você plantou. Se você, lá onde eu moro, do lado da minha casa, tem uma árvore. E eu nunca tinha reparado nisso. Mas quando eu tava dando uma olhada nas fotos antigas, quando eu entrei onde eu moro, na casa, não existia árvore. Ela era bem pequena. Ela era um galho só. Hoje ela tá uma árvore grande. Não uma baita de uma árvore, mas ela é uma árvore que já tá crescendo, já tem as folhas, já tá ultrapassando a minha altura. Mas eu não tinha percebido que ela cresceu. Então, assim é a oração em línguas. A gente vai começar a orar, é igual uma semente, você plantou ela no solo. Ela tem um tempo de germinar, de crescer e frutificar. Agora, quero ter resultados rápido, tem que orar. Tem que mergulhar. Você quer orar 10 minutos por dia e ver milagre na sua vida? A mudança é interna. Tudo que Deus ele faz externamente, primeiro tem que fazer internamente. Ah, pastor, eu tô com uma enfermidade, eu tô orando em línguas para ser curado. Então, mas por que não tá brotando a cura? Porque Deus tá edificando a fé da cura. Quando a fé da cura se manifestar e ela foi edificada, a doença some. Então, às vezes a gente tá, Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso buscar um direcionamento do Senhor. Eu tô orando em línguas e não tá vindo resultado. É porque você não tem a fé para seguir aquela direção. Por isso que Deus não deu a direção. Porque na hora que você já tiver a fé edificada para seguir a direção, Deus ele fala. Quando você tiver a fé para manifestar a cura, a cura brota. Então, é um processo interno, onde você tem que ter perseverança. Eu ficava muito frustrado com isso, porque eu via muitos ministros falar: ah, mas eu tô orando em línguas, eu tô vendo o anjo. Ah, eu tô orando em línguas, eu tô sentindo fogo, eletricidade. Nossa. E eu não sentia nada. Eu ficava orando em línguas lá, não sentia literalmente nada. E 90% das minhas orações que eu passo orando em línguas, eu não sinto nada. Mas eu desenvolvi maturidade para entender o quê? Às vezes, o que eu tô esperando não vai acontecer no momento. Vai acontecer depois que eu sair da oração. Isso é muito interessante. Por quê? Porque às vezes eu tô orando em línguas e não aconteceu nada. Quando eu saio do meu lugar de oração, vou no mercado, Deus me revela a vida de uma pessoa. E a pessoa aceita Jesus. Porque a vida dela foi revelada pela palavra de conhecimento. Às vezes eu tô orando em línguas e não tá acontecendo nada. Eu tô dirigindo meu carro, tô pilotando minha moto, do nada caiu uma revelação no meu espírito. De uma palavra que Deus já estava ministrando no meu coração e ele terminou de construir aquela verdade no meu espírito. O que é isso?
Resultado da oração em línguas. Às vezes eu tô aqui orando em línguas, não tá acontecendo nada. Quando eu saio pra fora, alguém me manda uma ligação. Ô, estão precisando de você pra trabalhar. Ou, não sei o que, tem uma pessoa lá que é uma oração, vai lá. Aí você vai na casa, a pessoa é liberta, transformada, a família é salva e vem todo mundo pra igreja. Então eu aprendi que às vezes os resultados são posterior, vem depois. E isso me frustrava muito. Por quê? Porque eu queria resultados na hora. E eu não estava entendendo isso. Deus me deu uma palavra esses dias sobre Noé. Olha que interessante. Deus me deu uma palavra sobre Noé. Os historiadores vão dizendo que Noé, ele demorou cerca de 100 anos para construir a arca. As pessoas podem falar assim, nossa, o propósito de Deus na vida de Noé demorou 100 anos. Não. Na verdade, o propósito de Deus não demorou por causa da construção da arca. O propósito de Deus demorou por causa da construção de um homem. Deus pediu para Noé construir uma arca. Mas Deus construiu em Noé o que ele queria, um homem. Um homem o quê? Que descansa. Porque a palavra Noé é descanso. Amém? A palavra Noé é descanso. Então não foi 100 anos construindo a arca. Foi 100 anos Deus construindo um homem que pode descansar. Porque quando ele teve que ficar dentro da arca, ele teve que fazer o quê? Descansar. Ele trabalhou 100 anos, mas descansou um. Então Deus trabalhou aquele tempo todo em um homem. Deus trabalhou todos aqueles 100 anos. Não para construir a arca, mas para construir um homem. Um homem justo. E nesse período dessa transição que você foi descobrindo, mergulhando, e a oração em língua levou você para qual caminho? Que hoje você está sendo pastor lá em Limeira, até onde Deus te dá a direção. Deus está te guiando, mas como foi se mover da oração em língua? Porque aí você foi mergulhando, foi conhecendo outros pastores, outros livros. Sim. É o que eu falo, a oração em línguas é uma chave que vai te abrir portas. Eu não posso colocar a oração em línguas como um amuleto, mas eu entendo que ela é uma chave mestra. Por quê? Porque quando eu comecei a orar em línguas, eu orei muito em línguas. Muito. Eu tinha muitos problemas emocionais. E o Senhor me levou para uma chave, a adoração. Então eu entrei na adoração para curar a minha alma. Comecei a orar em línguas, me levou para onde? Pro jejum. Então oração em línguas é uma chave assim, que você tá orando e Deus vai te guiando para aquilo que você precisa fazer. Eu entendi a sua pergunta, mas só vou terminar o que eu tô falando porque vai encaixar no que você falou. Então às vezes a gente pensa assim, eu tô orando tanto em línguas e não tá tendo resultado. Ou eu não estou vendo resultado. É o que eu disse, a oração, a oração em línguas é uma oração que trabalha com o futuro. Então, não é resultados de forma imediata. Só vai ter resultado de forma imediata se você mergulhar muito. Você quer ter resultado? Mergulhe muito. Se você mergulhar pouco, os resultados são a longo prazo. Porém, hoje eu posso olhar para trás, eu vou ver ali um período de deserto, de 6, 7 meses, trancado em Deus orando. Depois daquele período, até hoje, eu posso ver, uau, olha o que Deus fez. Mas por que Deus fez tanta coisa? Porque naquele tempo eu fiquei orando. Então, hoje você nem ora mesmo tanto. Oi? Não, eu oro um pouquinho. Hoje eu oro pouco, hoje eu oro um pouquinho. Não ora mesmo tanto daquele tempo? Não, naquele tempo não, eu era mergulhado. Mas eu oro muito em línguas. E isso enraizou dentro de mim. Mas por quê? Porque hoje eu aprendi a equilibrar as práticas, né? Eu entendo que eu tenho que eu equilibro as práticas. Então eu tenho tempo para adoração, tenho tempo para confissão da palavra, tenho tempo para meditação na palavra, mas em todo o tempo a minha prática principal, intencional, é orar em línguas. Então, quando eu comecei a orar em línguas naquela época, Deus começou a me conectar a pessoas. Deus começou a me conectar com pessoas. Depois, no final, você vai falar da vença aí, né? Vou falar. Deus começou a me conectar com pessoas. E olha que interessante. Essas pessoas me conectaram com pessoas a qual Deus tinha um propósito. Entendeu? E eu lembro que foi a minha primeira implantação de igreja, que foi em Guarulhos, na cidade ali na região dos Pimentas, ali no sítio São Francisco. Foi mais ou menos uns 4 anos que eu fiquei ali, uns 3 anos, vai. Não fiquei 4 anos de forma exata, mas foram 3 anos de muito avivamento e poder. Foram 3 anos de implantar a visão, a igreja receber a visão, a galera mergulhar na oração em línguas e a gente ter muitos resultados, muitos frutos.
Depois dali, o Senhor me levou para vários outros lugares. Mas, quanto mais eu oro em línguas, eu tô igual a Abraão. Entenda isso. Abraão, primeiro ele tinha uma palavra, sai da terra. E da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. No percurso, Deus foi abrindo a mentalidade de Abraão. Deus foi mostrando para ele, agora você vai fazer isso, agora você vai ser assim, eu vou fazer isso com a sua esposa. Deus foi mostrando para Abraão no meio do caminho o propósito completo de Abraão. Tá entendendo? Então, quanto mais eu oro em línguas, eu sou Abraão, mais o Senhor tá me abrindo o entendimento. E aí eu entendi que, na verdade, eu queria ser cantor, né? Meu sonho era gravar CD. Não tinha nada a ver com o meu propósito, gravar CD. Deus não me chamou para ser cantor. Não que é errado, tá? Mas não era o meu propósito. Não é o objetivo. Esse não foi o objetivo. E aí, Deus colocou o desejo de pregar. E comecei a orar em línguas, orar em línguas. Aí eu entendi que o meu chamado era um chamado pastoral. E aí as coisas começaram a frutificar. Então assim, as coisas são tão simples. Quando você tá no espírito, quando você tá encaixado no chamado, as coisas são simples. Estenda as mãos, a ovelha vem. É incrível. Eu posso estar em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu estiver. Eu estendo as mãos, as ovelhas vêm. Por causa do meu chamado, eu sou um imã. Eu atraio aquilo que eu sou em Deus. Então, quanto mais você orar em línguas, quanto mais você que está em casa, eu quero te incentivar nessa prática. Eu quero que você mergulhe, né? Eu tinha um relógio de cronômetro, eu ofertei meu relógio, mas eu tenho um relógio, eu uso meu celular hoje por enquanto, mas eu tenho um relógio de cronômetro, eu vou marcando. Todo dia eu coloco uma disciplina. Eu vou pra academia quase todos os dias treinar. E eu tenho metas de treino. Se eu não tiver metas, eu não cresço. Você faz meta de oração em língua. Você Todo fala assim, dia. ó, eu vou orar hoje 2 horas. Sim. Aí o relógio ajuda a cumprir essa meta. O Que é relógio quando te você tá ajuda. andando. Porque uma coisa, até você é bom explicar isso. Eu acho que quem acompanha o canal já sabe muito bem, mas sempre tem pessoas novas chegando. Talvez pessoas novas vão chegar nesse podcast. No meio pentecostal, que irmãos amados, abençoados, eles acham que para orar em línguas precisa sentir aquela unção, fogo, e você até falou que não sentia nada. E eu falo, não, você pode orar em línguas sem sentir, andando na rua, dirigindo o carro. E a meta do relógio ajuda isso, porque se você está limpando a casa, você começa a orar em línguas. Então explica isso, que não precisa sentir, e as metas ajudam a pessoa a cumprir. Sim. Em relação a orar em línguas e não sentir nada, né? A primeira coisa que nós precisamos entender, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. O espírito, ele não se move por emoção. O espírito, ele se move por convicção, intuição e consciência. O espírito, ele não se move por emoções, por sensações, né? Como eu disse, eu sou Abraão. Abraão e Ló estavam divididos. Ló olhou, ele percebeu, ele desejou com o que ele estava vendo na alma, vou para aquele lugar porque os pastos lá é bonito. Abraão foi para um outro lugar que não tinha nada a ver. Porque ele precisava de um lugar para suas ovelhas, para os seus pastores, para o seu povo, para a sua família, mas o Senhor sustentou ele ali. É essa diferença entre espírito, que é Abraão, e alma, que é Ló, que eu quero implantar aqui nessa noite, né? Aqui nesse momento. Que muitas pessoas, elas falam assim, eu não consigo orar em línguas porque eu não sinto nada. É porque você tem que entender isso. Você não está orando a partir da sua alma. Você ora a partir do seu espírito, e o seu espírito, ele flui através de uma convicção. Se as escrituras me garantem, Efésios 6,18, orando em todo o tempo no espírito, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz que orar em línguas é orar no espírito, então eu tenho que orar em línguas todo o tempo. Se a Bíblia manda eu orar em línguas todo o tempo, o que eu vou fazer então? Eu vou orar. Agora, eu preciso sentir? Não, eu preciso crer. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu começo a orar em línguas e falo. Então, é muito bom que você também não sinta, sabia, pastor? Deus falou uma vez comigo sobre não sentir nada. É muito bom que você não sinta nada. Sabe por quê? Porque se o diabo não te para, se as emoções, a circunstância, se nada te para, a carne não te para, enquanto você tá lá no quarto orando em línguas e não sentindo nada, quem vai te parar? Porque a pior coisa é você entrar dentro do quarto para orar em línguas. A alma vai começar a gritar. Tem hora que eu esqueço alguma coisa, eu quero lembrar, eu vou orar.
Aí eu lembro, né? Porque a alma vai te lembrar de tudo. Ô, você tem que mandar pix pra não sei quem, você tem que fazer não sei o quê. Ó, tem um pagamento pra você fazer, ó, tem que ligar pra fulano. Ó, Beltrano não tá vindo no culto, vai atrás. A sua carne vai ficar incrédula, ó. Cara, você tá perdendo tempo, vai assistir uma novela, vai pra Netflix, vai jogar uma bola, vai pro shopping. O diabo na sua cabeça ali, você tá imitando, você tá na carne. Porque quando eu comecei a orar em línguas, o diabo ficava na minha cabeça, você tá imitando, você tá na carne, não funciona, não é de Deus. Só que aí eu descobri uma coisa. 1 Coríntios 14, 2. Não fala com ninguém, exceto Deus. Então, se só Deus entende o que eu tô orando, o diabo não entende, eu não entendo, minha alma não entende, ninguém entende, só Deus. Quem que vai atrapalhar aquilo que Deus tem na minha vida, então? Ninguém. Porque ninguém entende, só Deus. Então, a chave que o diabo mais odeia é oração em línguas. Por quê? Porque ele não entende o que você está falando. Ele não compreende o que você está orando. Então, entre pro seu quarto, começa a orar em línguas, você vai descobrir a guerra. E é bom que você não sinta nada. Por quê? Porque se você está perseverando sem sentir, imagina quando você começar a sentir. Imagina quando você começar a orar em línguas e vir as revelações. Porque hoje eu já aprendi a ficar quieto e receber a revelação. Hoje eu já aprendi meditar na palavra e não ter nada, não entender nada. Eu já aprendi. Eu já aprendi a ficar 2 horas, 3 horas com a mão levantada, a boca seca, adorando a Deus, louvando ao Senhor e não sentir nada. Eu já aprendi. Por quê? Porque vai vir um tempo dessa colheita, das revelações, das visões, dos dons, da operação. Mas eu tenho que passar por esse processo de edificação, que é interno. E aí, quando eu passo por esse processo de edificação interna, e essa edificação ela é construída dentro, aí ela se manifesta fora. Entendeu, pastor? Entendi. Pastor, essa revelação que eu tenho, acho que 12, 13 anos, que você criou um grupo no Facebook, tem até hoje o grupo, tem um. Eu falo blog, né? Porque é o blog, né? Que é escrito, mas é um blog que tem mais de. Tem, acho que mais de 1000 textos ali, de vários pastores ali. Nossa. Que eu coloco ali no blog. Escrevi 2 livros sobre o assunto, sobre oração em línguas. E contato com alguns pastores aí que falam sobre oração em línguas. E alguns que até participou do Podercast aqui. Mas é interessante, é uma revelação tão poderosa, é algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que traz benefícios. Depois você vai poder até falar alguns benefícios. Mas por que a grande maioria da igreja do Brasil, e eu estava até comentando com você que na cidade que eu moro, que é uma cidade até não pequena, ainda não conheci nenhum pastor que fala especificamente, incentiva a igreja a orar em língua, porque a igreja do Brasil ainda não descobriu isso? Bom, é porque na verdade as igrejas pentecostais no Brasil, elas são frutos da Azusa, né? Do movimento que aconteceu lá em Los Angeles há praticamente mais de 100 anos atrás. E esse movimento foi um movimento do quê? De batismo com o Espírito Santo, oração em línguas. Quando a galera veio para o Brasil para estabelecer esse entendimento do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, isso foi se perdendo. Por quê? Por que isso foi se perdendo? Porque as pessoas, elas, como eu disse, elas querem racionalizar as coisas. Elas acreditam que elas têm que sentir. Elas acreditam que tem que vir um anjo abrir a boca delas para orar. Então, o maior problema hoje da igreja evangélica, é a falta de escritura. Por quê? Porque quando você conversa com uma pessoa que tem religiosidade, é muito difícil você querer introduzir uma verdade para ela. Por quê? A verdade bíblica. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. Ela tem religiosidade. Então, um exemplo, uma das religiosidades. Quem que é o pai da religiosidade? O diabo. Qual que é um dos argumentos de algumas pessoas para não orar em línguas? O clássico. Não adianta orar em línguas e não amar. Já viu assim? Não, essa é nova. Nunca ouviu? Não. O que eu mais ouço pessoas falando? Não adianta nada orar em línguas e não amar. Ah, tá vendo? Fulano ora em línguas lá, batizado com o Espírito Santo, mas não ama. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Eu já vi outra que, não sei se você ouviu essa, um pregador falou assim, uma irmã ficou chocada que ele falou isso. A oração em línguas não serve pra nada, só pra edificação pessoal. Ele falou no púlpito.
Não serve pra nada. Só serve pra edificação pessoal. Eu falei, então, irmã, ele já falou tudo. Serve pra tudo, né? Só serve pra tudo. Então, a gente vai pegar essa primeira parte, né? Ah, não adianta orar em línguas e não amar. Ah, mas a oração em línguas é a língua dos anjos, né? Aí eles usam um argumento dizendo, até o diabo fala em línguas. Mentira, o diabo não fala em línguas. O diabo ele imita, ele não fala. Primeiro porque eu não falo a língua dos anjos, eu falo a língua do espírito. Tem gente que fala assim, ah, a oração em línguas é a linguagem dos anjos. Não é. Porque Jesus não é um anjo. Deus não é anjo. E nem o Espírito Santo é anjo. Então, por que eu não falo a língua dos anjos? Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porque no Espírito fala mistério. Então fala a linguagem do Espírito. Só Deus entende. Só Se Deus fosse entende. uma língua de anjo, o anjo ia entender. Exatamente. E aí o diabo também entende, porque o diabo não é um anjo. Então, eu vejo coisas assim, um exemplo, que trouxe barreiras, prisões mentais na cabeça das pessoas. Aonde elas entendem o quê? Que orar em línguas também não é pra hoje. Existe muito isso. Orar em línguas não é pra hoje. As línguas lá são idiomas. Existe muito essa ideia. Entende? Mas o que mais bloqueia as pessoas hoje é a falta de conhecimento da verdade. As pessoas não conhecem a verdade, não conhecem as escrituras, as pessoas não leem a Bíblia. Né? Eu tenho incentivado a minha igreja, a gente pega a Bíblia, vai ler do início ao fim. Leia a Bíblia, conheça a palavra, para você saber o que está falando. Principalmente quando o pastor estiver falando, para você ter conhecimento, para você entender o que está falando. Então, hoje o que pega mais é a religiosidade, que impede as pessoas de entender a simplicidade da fé. O problema, pastor, é a simplicidade da fé. A fé é tão simples que nem parece ser fé. Sabia disso? A fé é tão simples que ela nem parece ser fé. Por quê? Porque quando o centurião foi até Jesus, Jesus disse pra ele, pode ir embora que seu filho tá curado. O que ele fez? Voltou pra casa debaixo de uma palavra. E o menino tava o quê? O servo dele tava curado. A fé é tão simples, quando Jesus entrou na casa daquela menina de 12 anos que tava morta, Jesus mandou todo mundo embora. E só disse pra ela, levanta. Então a fé ela é tão simples que às vezes nem parece fé. Ó, vai lá no boca do, vai lá no rio, vai lá no mar, joga a varinha, né? Joga a vara de pescar e tira a provisão da boca do peixe. Isso é loucura. Então o que eu tô dizendo, a fé ela é tão simples que às vezes nem parece fé. Por quê? Porque a gente racionaliza a fé como algo que vai ser de grande esforço. Não uma simplicidade. Tem coisa mais simples do que você levantar a mão e agradecer a Deus por aquilo que você quer receber? Tem coisa mais simples do que você orar em línguas, abrir a boca e começar a orar em línguas? Para você se edificar, para você crescer em Deus? Tem coisa mais simples do que levantar a mão e começar a adorar a Deus? E se encher da presença, do poder de Deus? Então, as pessoas elas têm essa ideia, né? De que a fé é uma coisa assim muito difícil, né? Cara, eu tenho que pagar o preço para receber o batismo com o Espírito Santo. Minha avó mesmo. Hoje minha avó está com o Senhor, ela é falecida. Mas um dos testemunhos da vida dela é que ela estava amigada com o meu avô e ela queria ir pro monte orar. E as pessoas não queriam deixar ela subir no monte, né? Os irmãos não queriam deixar ela subir porque falava que se ela fosse pro monte ela ia ver um bicho, Que né? estava em pecado. Que estava em pecado. E aí ela orou com tanto fervor aquela noite que ela foi batizada com o Espírito Santo. Isso deve ter confundido os irmãos tudo. A minha avó era uma mulher muito usada por Deus, porque quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 20 dias de nascido, os médicos me mandou embora pra casa pra morrer em casa. A minha mãe me pegou pelos braços, me levou pra casa da minha avó, e na hora Deus tomou minha avó, né, nos mistérios, né, que a gente fala, né? Minha avó comendo reteté, minha avó começou a pular, a machar, e Deus revelou pra minha avó que debaixo da gaveta da minha mãe, no guarda-roupa, na segunda gaveta embaixo, tinha uma terra preta. E era uma obra de feitiçaria que fizeram contra a minha vida. Minha mãe chegou em casa, foi lá, olhou na gaveta, a terra preta tava lá. Forte. E a partir daquele dia acabou, nunca mais eu fiquei doente. E aí eu fui curado, fui totalmente restaurado pelo poder de Deus. E era uma mulher muito de Deus, aonde botava a mão na cabeça do povo, o povo recebia cura, libertação, batismo com o Espírito Santo em casa mesmo. Entende? Então, pastor, a fé é simples.
Pegando nesse gancho, você falando que a sua avó recebeu e para o povo daquela época ela nem podia receber, nem subir o monte. Tinha um irmão que eu encontrei lá numa cidade, nem vou falar cidade, que eu já estive em várias cidades do Brasil, pela graça de Deus, não fui em todas, ainda quero ir em todos os estados. Aí eu fiquei com uma dó dele, assim, que ele falando assim, que estava buscando o batismo com o Espírito Santo, acho que quase 30 anos, não tinha recebido ainda, porque a cultura da igreja é assim, para quem recebeu o batismo do Espírito Santo tem que ser perfeito, com santo, sem pecado nenhum. E ele falando assim, eu tem alguma coisa errada, porque você não tinha recebido ainda, porque estava no pecado. Mas ele falou, não sei o que é. E aí eu peguei o livro de Gálatas, que fala lá que eles receberam o milagre, receberam o Espírito pela fé, não foi pela obra. E eu falei, não, irmão, você pode receber pela fé, é de graça, não é a sua obra, não é a sua santidade, não é nada que você fez, é o que Jesus fez. Mas imagine só, ele tem 30 anos de igreja, aprendendo de um jeito, numa conversa não ia mudar a mente dele, ele não entendeu nada que eu estava falando, ou achou que talvez era até heresia. Mas eu fiquei com a dó, quantos irmãos talvez está assistindo aí 20 anos, 10 anos, 30 anos, e muita gente ainda coloca no comentário, às vezes de live ou do podcast, eu quero tanto falar em língua. Meu irmão, você pode falar em línguas agora. Não precisa ser santo nem nada, é tudo pela graça, é pela obra de Jesus. Daqui a pouco o pastor Júnior vai orar e quem não recebeu vai receber. É porque, na verdade, pastor, o que acontece, né? O Espírito Santo, ele é uma promessa. E as promessas de Deus a gente não pede, a gente recebe. É igual a cura. O crente que tá pedindo, Deus me cura, ele nunca vai ser curado. Porque Jesus já curou ele. Há 2000 anos atrás. Ele tem que receber a cura. E como que recebe? Primeiro, na consciência, entendendo que eu já sou curado em Cristo. A segunda coisa é confessar, eu sou curado. A terceira coisa é se comportar como curado. Aí ele recebe. Aí a cura se manifesta. Por que as pessoas não recebem a cura? Porque fica pedindo pra Deus. Deus já te deu. Aí a cura não se manifesta, por quê? Porque primeiro, você tá pedindo pra Deus uma coisa que Deus já te deu. E segundo, você fica deitado. E as línguas, como é? E as línguas é a mesma coisa, é uma promessa. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano, o Jesus dizendo, né, que nós receberíamos poder ao descer o Espírito Santo sobre nós. Mas o Espírito Santo já desceu. Ele já desceu em Atos 2. Agora o Espírito Santo ele não é derramado. Agora o Espírito Santo ele é revelado. O Espírito Santo já foi derramado na igreja em Atos capítulo 2. Agora, se você crê, o Atos 2 é igual a cruz. Se você crê na cruz, você está curado. Se você crê em Atos 2, você recebeu. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Que o Espírito Santo já foi derramado em Atos 2. O que eu preciso fazer? Crer. Crer o quê? Que é pra mim. Crer que não é por obras. Crer que não é por aquilo que eu faço. Mas crer que é pra mim. Porque eu sou filho de Deus, é um direito meu. E às vezes eu tô na casa da minha mãe, eu não fico falando, mãe, eu posso abrir a geladeira? Eu nunca falei pra minha mãe, eu vou abrir a geladeira, tá? Eu nunca falei pra minha mãe, eu vou jejuar pra ver se eu posso meter a mão no fogão. Não. Pra pegar o carro. Não. Eu sou filho, eu vou lá e pego a chave, tchau. Eu vou lá, abro a geladeira, mexo no fogão. O que tem na casa é meu. Eu tenho acesso a tudo. Eu não preciso pagar o preço pra nada. Eu apenas recebo de graça. Então o evangelho é isso, é a graça. Se você entender que o Espírito Santo já foi derramado, que o Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja, não será, mas já foi, e que é pra você, se você falar, eu creio, você recebe agora. É simples, só você falar, eu creio. Obrigado, Senhor. Eu tô cheio, então. Eu tô cheio. Se você ficar falando, tô cheio, obrigado, glória a Deus, pum, na hora explode na sua boca. É simples, é pela fé. Mas não sei se, quando nós oramos muito por o batismo do Espírito Santo, que o pessoal fica pedindo, aí uns começam a falar, e aí o bloqueio da mente, que você até citou um pouco aí no começo, eu tô imitando. E aí ele mesmo trava a boca, não fala mais porque acha que tá imitando, acha que é da carne. Tem um irmão que eu orei por ele, ele começou a falar em línguas, e aí eu vi que ele parou. E aí depois acabou o culto, eu falei, mas por que você parou? Eu achei estranho. Ele achou estranho as palavras que estavam. Às vezes a pessoa, alguns recebem uma sílaba só, e às vezes fala, não recebi. Eu falei, mas como assim? Não, só uma sílaba. Não, já é o começo. Tem um pastor lá o meu amigo que me ajudou no evento que nós fizemos em Brasília, pastor Rui, que ele canta em línguas agora, e ele disse que quando ele recebeu foi uma sílaba, e continuou orando, desenvolvendo. Então, mas que nem você falou,
porque não é ensinado nas igrejas. Isso aí tinha que ser ensinado em cada igreja local, cada pastor ensinado. Mas e os benefícios? Tem benefício? Incentiva o pessoal a orar? Tem. Existe qual? Cito pelo menos 3 Fechou. maiores benefícios. Vamos lá, só pegando esse gancho que você falou, porque eu tenho resposta para 2 perguntas suas. Primeiro, eu tô imitando alguém. Você nasceu na onde, pastor? Eu nasci em Goiânia. Tá. Mas você é brasileiro? Entendi. Fala boa noite. Boa noite. Fala bom dia. Bom dia. Por que você fala igual a mim? Porque eu nasci aqui. Ah, tá, entendi. Aí tem pessoas que estão se preocupando porque tá orando em línguas igual ao outro. Mas vocês não veem do mesmo lugar? Que é do céu? Não veio da eternidade? Não veio do mesmo Deus? Você pode ir lá na África, você pode ir lá no Chile, vai ter alguém falando em línguas igual a você. Porque vocês vieram da mesma nacionalidade. Verdade. Não é? Ah, pastor, mas eu só oro uma língua. Eu só oro uma palavra. Quando você nasceu, você falou o abecedário todo ou uma palavra? 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras. Você vai crescendo em Deus, Deus vai te dando as palavras. Você vai desenvolvendo, você vai rompendo. À medida que você vai crescendo. Então, às vezes, as pessoas ficam com bloqueio na mente, mas é só racionalizar. Ah, por que eu tô imitando? Porque você veio do mesmo lugar que outra pessoa veio. Ah, mas por que eu só falo uma palavra? Porque você acabou de nascer em Deus. Cresce mais um pouco pra você ver. E aí você vai romper em várias, né? Bom, vamos lá, pastor. Eu vou dar 3 benefícios muito fortes aqui da oração em línguas, né? O primeiro benefício que eu mais amo da oração em línguas é o espírito de sabedoria e revelação. A prática da oração em línguas ela é tão poderosa que ela vai te abrir a palavra. A palavra ela vai se revelar, ela vai se descortinar para você de uma forma sobrenatural. Então, eu lia muito a palavra e eu leio a palavra muito ainda hoje. E quando eu comecei a orar em línguas, os textos começavam a vir na minha cabeça, explodir entendimentos e explodir revelação. O que vai acontecer? O que isso acontece? Qual que é esse processo? É o processo de transformação de mente. A transformação de mente, ela não vem por meio de curso, de estudo apenas. A verdadeira transformação de mente, ela acontece por meio da revelação. O que é esse processo de transformação da mente? Eu vou escrever um livro um dia, né? Um dia eu vou escrever. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da renovação da mente, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Por que nós não sabemos orar como convém? Por causa da mentalidade. É isso que a gente tem que entender. A minha mentalidade, ela contém uma fraqueza. Qual que é a fraqueza? A terra. A minha mente ainda ela tá muito distante da mentalidade de Deus. Da mente de Cristo. É por isso que a palavra do Senhor fala sobre a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 14 ou 16, se não me engano. Fala sobre a mentalidade do Espírito. Sobre a mentalidade de Cristo, quer dizer. Então, a fraqueza que eu tenho é essa, não saber orar como convém. Por quê? Porque eu não tenho a mentalidade de Deus ainda na minha vida. Então, exemplo, quando você está enfermo, se você não tem a mentalidade de Cristo, você ora pela cura. E não recebe a cura, e não agradece a cura. Então, a minha fraqueza é não pensar como Deus. A minha fraqueza é não entender como Deus entende as coisas. Porque se você pegar Adão lá no início, você vai ver que Adão ele ficou 130 anos no Éden. Aqueles 130 anos que ele ficou no Éden, como que ele aprendeu a fazer as coisas? Quem ensinou? Foi Deus. Depois que ele saiu do Éden, ele perdeu a mentalidade de criação de Deus. Você pode estudar Gênesis, o livro de Gênesis principalmente. Você vai ver a humanidade perdendo a essência. As características de Deus vai se perdendo na humanidade. Agora, se as características de Deus no homem vai se perdendo, imagine a mentalidade de Deus, a forma como Deus enxerga, a forma como Deus trabalha. Então a mentalidade, é por isso que a Bíblia fala muito sobre mentalidade, não se apoiar nos seus pensamentos, renovar a sua mente, se encher da palavra. A Bíblia fala muito sobre pensamentos, mentalidade, por quê? Porque a minha fraqueza é não pensar como Deus. A minha fraqueza é não ter a mente formada de Cristo na minha mente. É não pensar como Cristo pensa. Então, por isso que o Espírito Santo ele vem para nos auxiliar na oração. Para quê? Para a gente ter a renovação da mentalidade. Então, à medida que eu vou orando em línguas, o espírito de sabedoria e revelação, ele se manifesta na minha vida. E aí, um exemplo, eu preciso tomar uma decisão.
Eu tô orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Do nada vem a sabedoria. Pronto, já sei o que eu faço. Por quê? Porque o Espírito Santo agora revelou na minha mente. Ele transformou os meus pensamentos. Isso de acordo com a forma da palavra. Você vai meditando na palavra, o Espírito Santo vai te dando revelação, 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 revelação. Pra quê? Pra você começar a pensar a partir da mentalidade de Cristo. Pra você começar a pensar a partir da mente de Deus. Pra renovar a sua mente. Então, às vezes, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora que você precisa de uma direção de Deus. Você está precisando de um conselho do Espírito. Cara, vai orar em línguas e meditar na palavra. Porque existem dois tipos de revelação. Aquela primária, que é o ensino, que é o Espírito Santo trazendo mais conhecimento de Cristo. Mas também existe a segunda revelação, que é aquela revelação pessoal, que o Espírito Santo, pela letra, ele puxa da letra a sua história. Isso é muito forte. Você está meditando a palavra, o Espírito Santo pega da letra a sua história. Você se encontra naquela história ali. E o Espírito Santo te ensina pela palavra como você fazer. Porque não tem um livro do Júnior na Bíblia. Não tem um livro do pastor Ariston. Mas tem 66 livros que contém 66 tipos da mente de Cristo para a sua vida. E aí você tem que meditar na palavra. Então o primeiro benefício da oração em línguas que eu podia falar, podia ficar horas falando sobre isso, mas o primeiro benefício, a revelação. Você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, você vai se encher de tanta revelação, de tanto entendimento, de tanta revelação. Tem hora que eu vou pregar, eu vou ter que parar. Fala, para, chega. Por quê? Porque os textos começam a explodir, começam a vir as coisas. Você está falando com alguém, Deus abre uma revelação e aquilo que você fala. Às vezes está pregando, às vezes está ensinando para a pessoa. Às vezes você só está conversando com a pessoa. Através da sua boca, ali, Deus usa uma revelação e toca a pessoa. Então, o primeiro benefício da oração em línguas, que eu acho muito forte, é o processo de revelação. É o processo da transformação da sua mentalidade. Segundo benefício, né, que eu gosto muito, é a intercessão. Deus me toma muito intercessão para orar em línguas e interceder por pessoas. Se você tiver uma prática constante no orar em outras línguas, o Espírito Santo ele vai te levar para um lugar de intercessão. E o que é esse lugar de intercessão? Eu já tive vários testemunhos sobre isso. Exemplo, eu tinha uma moça na minha igreja chamada Daiane. A família dela congregava junto com a gente. E ela tinha problema com droga. Ela estava com a vida dela destruída. Ela trabalhava num cargo na prefeitura da cidade dela lá, tinha um cargo público. E ela começou a usar crack. E ela perdeu tudo. Ela perdeu o emprego, ela estava quase já perdendo os filhos, o casamento já estava tudo destruído. Ministrei, falei, orei, fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiz tudo que eu podia fazer. E não tive nenhum resultado. Nenhum. A última vez que eu fui na casa dela para ministrar e fazer um culto lá, eu falei, Espírito Santo, eu não sei mais o que eu faço. Não sei. Eu vou orar em línguas agora. Interceda por ela. Através de mim. E eu nem imaginava que isso ia acontecer ali na hora. Eu comecei a gemer no espírito, chorar por ela. 1 mês. Ela foi liberta. Instantaneamente. Das drogas. Hoje ela já tá no seu 3º filho. Acabou de ter um menininho. Tá com o casamento restaurado. Tá trabalhando de novo. Tá fazendo faculdade. Tá bem. Então, se eu soubesse que ia ser mais fácil se o Espírito Santo fizesse, eu já tinha deixado ele fazer faz tempo, né? Mas a prática da intercessão é muito forte. Eu já tive testemunho também de estar orando em línguas, Deus me tomar intercessão. Mas explica como acontece isso. Para alguém, que às vezes alguém tem essa experiência e nem sabe que é uma intercessão. Bom, se você orar em línguas e você começar a chorar, você tem que entender uma coisa. Às vezes pode ser cura. Quando você está orando em línguas e você está chorando muito, você começa a orar em línguas, você começa a chorar, é porque pode ser uma cura na sua alma. Mas se você está orando em línguas e você sente dentro de você um peso, você está orando em línguas e você está sentindo um peso, você vai ver que as línguas mudam. A língua de edificação é uma, a língua para interpretação é outra. Isso aí é para quem se move. Para quem se move nesse tipo de variedades, entende. Mas você vai entender, porque se você orar em línguas, você vai entrar na intercessão. Se você orar muito em línguas. Você vai ver que a linguagem muda. O tipo de oração muda. É uma oração mais intensa, uma oração mais de guerra, né?
Não é que tem gente que fala assim, vou orar em línguas agora, guerrear, e começa a gritar. Se você sussurrar, se você gritar, tem o mesmo valor. Isso é óbvio. Por quê? Porque é o que eu disse. Lembra que eu falei? A oração em línguas não trabalha, não tem nada a ver com a alma. A oração em línguas é uma operação do espírito. Então tem gente que pensa assim, eu vou gritar, então tem mais poder. E não, é a mesma coisa. Ou eu vou sussurrar, Deus não vai me ouvir. Não, então não tem nada a ver. Mas você vai perceber que a unção muda, o encargo muda, e você não vai conseguir parar de orar. Enquanto você não parar num lugar e orar até aquilo sair. Você não consegue parar. E é um exemplo do ano novo. Dá o exemplo mais recente pra você, no ano novo. Quando deu meia-noite, comecei a orar em línguas. A gente tava lá em casa, todo mundo foi orar. E eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Intenção? Hã? Intencional? Não, eu comecei a orar em línguas normal. Pra minha edificação. E eu entrei em intercessão. Eu comecei a sentir aquele encargo, comecei a chorar, comecei a sentir aquele peso, aquela dor no meu espírito. E orando em línguas, orando, eu discerni o que era. Deus abriu a interpretação pra mim. Tinha uma moça que tava na minha casa, que aquela noite o espírito da morte ia passar na casa dela. Eu fui lá, comecei a orar por ela. Falei, assim. Começou a chorar. Aí depois ela me contou, eu tô aqui hoje porque minha filha me trouxe. Porque eu ia tomar uma cartela de remédio e eu não queria saber de nada. Aquele dia Deus livrou ela por causa de uma intercessão. Então, podia te dar vários testemunhos. Vários. Você que é mãe, você que tem filhos. Gente, olha a importância de você orar em línguas. Você não sabe onde seu filho vai. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você que é empresário, você que tem empresa, funcionários, você que é pastor, você não dá conta de todo mundo. Eu tenho 40 membros, já não dou conta. Imagina um pastor de 100, 150, 200, 300, 1000 membros. Você tem que orar em línguas, porque você é para interceder por esse povo todo. Então, o segundo benefício muito forte é o benefício da intercessão. Você começa a orar em línguas, Deus te leva para interceder por pessoas, por lugares, por causa, por países. Isso é muito forte. O terceiro motivo que eu acho o mais importante, que é orar em línguas, é você orar o que a Bíblia fala. Em Romanos capítulo 8, versículo 27. Ora segundo a vontade de Deus. Quando você começa a orar em línguas, não adianta. Você vai ter que entrar naquilo que Deus tem na sua vida. Você pode planejar, mas Deus me chama para ir lá para os Estados Unidos. Se você orar em línguas, Deus vai te tirar de lá. Você vai voltar para cá. Não tem jeito. Aonde Deus mandar você vai ter que ir. Mas eu falo de propósito. O meu propósito é em Deus. Eu tenho um propósito em Deus. A Bíblia fala lá no Salmo 139 que antes dos meus dias, antes de eu existir, os meus dias já foram escritos. Então, existe um propósito de Deus para mim, existe um propósito de Deus para você, para todos nós. Se você orar em línguas, você vai descobrir, primeiro, quem você é em Deus. Segundo, você vai descobrir o seu chamado. Terceiro, você vai descobrir o que Deus ele quer de você. Porque eu já tentei tudo que é tipo de jeito de viver uma outra vida fora daquilo que Deus me chamou. E sempre eu volto para o mesmo lugar. Não adianta. Você vai começar a orar em línguas, Deus vai te levar para o lugar que você tem que ficar. Não tem como, é um processo. Eu lembro quando eu plantei minha primeira igreja, eu tava doido já pra sair daquele lugar, eu já queria ir pra outro segundo lugar, eu já não aguentava mais, você vai ficar aí. Enquanto eu não passei por aquele processo, eu não saí dali. Aí o dia que aquilo foi construído no meu espírito, Deus falou, agora você vai sair. Mas eu já tentei sair várias vezes, e Deus mandava voltar. Quantas pessoas eu já tentei se associar em propósito ministerial, amizade. Você vai orar em línguas, você vai começar a arrancar a pessoa da sua vida, não tem jeito, ele vai tirar. Ele vai arrancar quem ele tem que arrancar e ele vai trazer quem ele tem que trazer. Não adianta, você vai orar em línguas, Deus ele vai te levar para o propósito. Né, meu pastor? Deus trouxe alguma coisa, alguém específico aí, você lembra disso? Por esses Quem dias, trouxe? Por esses dias Deus trouxe para mim uma pessoa muito especial para minha vida. E Quem é? que é a minha futura esposa que tá aqui comigo aqui. Ela não quer aparecer, mas ela tá aqui, ó. Então, logo vocês vão saber, o pastor Júnior tá casando, né? Mas não tem como.
né, a gente tenta fugir do plano de Deus, mas o Senhor ele vai nos trazer, né? E engraçado, até no nosso caso, a gente ficou um tempo sem se falar, mas não adiantou. O Senhor ele trouxe de volta. E quando o Senhor ele tem um propósito, não adianta, você vai orar e Deus ele vai encaixar todas as coisas no seu devido lugar. E eu posso te falar uma coisa? A melhor coisa é você ver no propósito de Deus. Porque aquilo que você cria, aquilo que você fabrica como Ismael, não é legal. Não é. Você não tá satisfeito. Se você fabricar um ministério no Ismael, você vai ter que mandar ele embora. Agora, se você criar um ministério no espírito, meu irmão, você tá satisfeito. Se você tiver um relacionamento na alma, na carne, já era, você vai ter que mandar embora. Agora, um relacionamento no espírito, você tá satisfeito. Então, o propósito mais importante da oração em línguas pra mim é esse. É você entrar naquilo que Deus chamou. E se você começar a entrar no lugar que Deus não mandou você entrar, infelizmente você vai ter que parar, você vai ter que voltar pra trás. É igual Jonas, né? Lendo o livro de Jonas, o Senhor me ensinou sobre o poder da liderança do Espírito. Porque a gente fala, Jonas fugiu do chamado e tal. Mas, na verdade, o livro fala muito sobre o guiar do Espírito, a liderança do Espírito. A baleia é o Espírito. Começa a orar em línguas pra você ver se a baleia não vai te engolir. E vai te cuspir no teu propósito. Pastor, é claro. Você vai orar em línguas, o Espírito Santo vai te colocar naquilo que você tem pra fazer. E posso te garantir uma coisa, aquilo que Deus mandou você fazer é muito melhor do que aquilo que você imaginava. Então você vai começar a orar em línguas, a baleia vai te engolir e vai te cuspir no teu propósito. Não é, pastor? É verdade. Para alguns que é novo aqui no canal, nós falamos muito sobre oração em línguas, mas só para você entender aí, existe uma vida no espírito que era... O Dave Ross usava essa frase, vida no espírito, e muitos ministérios foi levantado na década de 80, 90, principalmente por causa da influência do Dave Ross, falando da vida do espírito e falando de 5 chaves específicas, né? Meditação na palavra, adoração, oração em línguas, jejum... E o louvor. E louvor e confissão da palavra Confissão também. da palavra. Confissão da palavra. Falava disso. É que eu falo adoração e louvor numa chave só. Mas vamos dizer 5, mas se for louvor 6. Uhum. E há um ensino muito profundo sobre a vida do Espírito. Muitos ministérios foi levantado naquela época. Não citando nome, mas tem vários que foram levantados, né? Naquele tempo do David Hobbs. Outros ministérios foi aprendendo com ele, desenvolvendo. Mas houve um esfriamento da vida do Espírito, desse ensino. Não só a questão de incentivar a oração em língua, que tem canais que incentivam como o nosso, tem outros canais que incentivam, mas existe um ensino sobre a vida do Espírito. Então você crê que Deus está te levantando para restaurar isso? Eu creio. É uma coisa que eu sempre tenho falado pro pastor, né? A gente conversa muito e eu tenho falado, pastor, eu fujo das mídias, né? Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai achar pouca coisa minha lá. Porque eu fujo das mídias, eu não gosto, né, muito de me aparecer. Mas eu acredito que o Senhor ele quer fazer uma restauração de vida no espírito no Brasil. Eu creio nesse sopro de Deus sobre nós. Por que que você crê nisso? Porque eu tenho até uma pregação no YouTube, né, falando o último vinho é melhor. Qual que é esse último vinho? É o avivamento. Você pode ver qual foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água para o vinho. Só que depois ele vai dizendo, né, o mestre Sala, você deixou o melhor vinho pro final. O melhor vinho tá no final. Quantos avivamentos a gente não teve aí nesses longos dos anos? Mas o melhor tá pro final. E o que que vai gerar esse último avivamento? A oração em línguas. A vida no espírito. Porque eu costumo assemelhar, e isso é claro dizendo, que no céu existe uma taça. E ela tá cheia. De quê? De oração e de adoração. Quando a taça ela enche, ela faz o quê? Ela derrama. Então, a oração do povo de Deus, ela tá subindo para Deus. A oração, o jejum, a intercessão, o clamor, a confissão, tá subindo para Deus. Agora imagina isso em massa. Imagina isso de forma global. A igreja intencionalmente orando, buscando a Deus, jejuando a Deus. Imagine o rompimento sobrenatural que nós vamos ter de avivamento nos últimos anos.
Porque hoje eu tava vendo, né, uma pesquisa que Rondônia, Paraná e uma outra cidade aí é a cidade que tem mais evangélicos. O Brasil tá caminhando para um país e será um dos países que terá mais evangélicos cristãos no mundo. Por que isso? Aí um pastor comentou, por causa das orações. Pastor, você vai morrer. Eu também vou morrer um dia. Vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos morrer um dia. Mas as suas orações e as minhas orações, ainda elas estarão operando no mundo espiritual. Você lembra da oferta de Abel? A Bíblia diz que a oferta dela clama até hoje. A oração dela. Porque não foi só uma oferta física, foi o clamor dela. A Bíblia diz que o sangue clama até hoje. Até hoje. Imagine. Se uma oferta clama, imagine uma oração. Com certeza. E você falando isso, eu lembrei de um testemunho que aconteceu comigo. Eu fui com um irmão visitar a casa de um casal, estava lá no Rio Grande do Sul, e os pais desse irmão foram os primeiros crentes na cidade. Sim. Mas só que já tinha falecido. Mas ele falou assim, ó, mas tem uns discípulos do meu pai que é vivo, vamos lá conversar, que eu gosto de ouvir histórias de crente, histórias de Deus, como Deus agiu, como Deus operou, que eu também algumas histórias coloco em livros, né? Aí eu falei, vamos lá ouvir a história dele. Aí eles contando a história, tá? E era um casal de senhores com a filha tinha uns 40 anos. E aí ele falou assim, ó, vamos levantar para... Aí eu falei, vamos embora, tá? Foi 2 horas, 3 horas conversando, foi muito bom. Aí quando ele levantamos para ir embora, eu falei assim, uns deles falaram assim, não, mas nós temos que orar antes de ir embora. Eles eram pentecostais, né? Não, tem que orar. Aí nós ficamos em um ciclo, mas sem dar das mãos, mas nós estávamos em roda. Aí, de repente, uma irmã começou a orar em línguas e a outra a interpretar. Agora, não lembro até hoje se foi a mãe ou se foi a filha quem orou, outra interpretando, mas uma orava e outra interpretava. E aí pegou, porque aquele irmão, na época, ele era um crente meio Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Aí pegou ele de jeito. E uma das coisas que falou, você falando, se lembrei disso na hora, falou assim, ó, você ainda está vivo porque tem muita oração dos seus pais aqui comigo ainda. Senão você nem estaria vivo. Que aí foi uma palavra dura para ele. Até eu fiquei com medo também. Falei, meu Deus, me perdoa já, porque o próximo é eu. Mas quando foi a palavra para mim foi positiva, né? Tava buscando a Deus. Mas realmente falou assim: ó, ainda tem muita oração do seu pai aqui comigo. Sim. Então a oração permanece. É algo poderoso. E eu creio que esse avivamento vai vir e você pode ajudar. Através desse programa, tem muita gente sendo ativada. Tem testemunho de pastores, de missionários, de irmãos também que fala que está sendo ativado, que está sendo uma benção o programa. Então compartilhe pelo menos para 7 pessoas aí no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no direct do Instagram, porque com certeza esse programa tem impactado e ativado, tem abrido entendimento de muitas pessoas para revelações que têm sido faladas aqui no programa. Então compartilhe, nos ajuda aí a espalhar em nome de Jesus. Então se vai vir esse avivamento, pastor Júnior, o que nós devemos fazer? Qual é a nossa missão? Qual vai ser a sua missão? Qual é o que Deus tem que colocar no seu coração para fazer? Ensinar o povo a orar, né? Porque imagina, pastor, na minha vida, na sua vida, né, quantos resultados a gente não teve e está tendo por causa de uma vida de oração. Agora, imagina uma massa inteira de pessoas orando. Mas é fácil essa missão? Olha, eu vou falar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que eu vivi. Eu já cheguei a viver um pequeno avivamento com um grupo de oração. Eu lembro que em 2018, 2017, 2018, a gente se reunia toda segunda, terça, quarta e quinta para orar 1 hora em línguas. Todos os dias. Eu e mais um grupo de jovens. A gente começou com 7. Em um mês, a gente tinha 30 jovens convertidos na igreja. Olha que interessante. A nossa busca aumentou a colheita de almas. Hoje, a maioria deles são pregadores, são pastores, são ministros, casaram também. Mas eu lembro de uma vez, de um momento de oração que eu tive com uns amigos meus, que isso me marcou muito. Foi quando eu comecei a orar em línguas. Eu tinha uma amiga minha chamada Juliana, e ela tinha acabado de se converter. E ela tava vendo uns vultos, uns negócios na casa dela. E eu tinha um apelido, né? Eu era um caçador de demônio quando eu era mais novo. Eu tenho esse chamado de libertação e eu tinha esse chamado... Eu trabalhava muito mais forte antigamente.
E ficaram sabendo que eu trabalhava com essas coisas, e pegaram uns amigos meus, vamos lá orar. E a gente foi lá orar na casa dela. E chegando lá, a gente orou na sala, oramos no quarto, oramos na cozinha, oramos em tudo que era lugar da casa. Expulsando, repreendendo, mandando embora. Quando chegou na lavanderia, isso foi 5 horas da tarde. Aí eu entreguei uma palavra pra ela e aí a gente começou a orar em línguas. Foi uma unção, caiu muito forte ali. E todo mundo começou a orar em línguas. A gente terminou de orar em línguas 9 horas da noite. Agora, se eu te falar que aquele momento pareceu que foi só 40 minutos, você não acredita. A gente começou a orar às 5, terminamos às 9 horas da noite. De Nem tanta sentiram unção. passar. Nossa, nem vimos. A unção foi tão forte. Ela foi batizada com o Espírito Santo, outro foi batizado com o Espírito Santo. Tantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, de amigos meus. E ninguém... Tinha uma amiga minha que a gente terminou de orar, a gente parou a oração. A gente foi comer, ela não conseguia parar de orar em línguas. Debaixo do poder da unção do Espírito Santo. Então, eu quero incentivar você que é pastor, você que é líder. Chama a sua igreja para orar. Chama... minha igreja não cresce. Falta oração. Minha igreja não tem milagre. Falta oração. Minha igreja não tem resultado. Falta oração. Por quê? Porque você lembra da igreja de Atos? Antes do Espírito Santo vir, o que aconteceu? Eles não ficaram dias e dias orando a Deus? Louvando, buscando o Espírito Santo? Ficaram dias. Estuda a história dos avivamentos. É lindo os avivamentos, é lindo o que aconteceu, é maravilhoso. Mas vai ver o que aconteceu antes. As pessoas orando, buscando, entrando em Deus profundamente e depois a colheita. Então eu creio que o Senhor ele quer restaurar essa unção de novo no Brasil. Essa vida entregue de oração em línguas. Eu vejo muita gente ensinando sobre oração em línguas, né? Às vezes eu falo que até virou moda. Todo mundo prega oração em línguas. Mas cadê o poder? Cadê os milagres? Cadê a unção? Cadê os resultados? Cadê as revelações? Todo mundo prega só a mesma coisa. Todo mundo prega os mesmos ensinos, fala as mesmas coisas. Ninguém fala nada diferente um do outro. Cadê os ministérios de resultado? Então por isso que às vezes eu falo que eu quero fugir da mídia. Por quê? Porque eu não quero ter apenas um resultado na mídia. Eu quero ter um resultado na minha vida. Eu quero que a minha vida tenha um grande resultado. A minha igreja tenha um grande resultado. Porque às vezes na mídia eu posso estar falando uma coisa que eu não estou nem vivendo. Agora, se você andar comigo, você vai ver o resultado da minha vida. Então, a gente precisa voltar a orar. Mergulhar. Pastor, mas eu oro. Mas mergulhar, a gente tem que voltar. E o que é mergulhar? Aí é 4, 3, 5 horas, todo dia. Se trancar em Deus. A gente tá aí comigo aqui, né? Como eu disse, né? A minha futura esposa. A mulher mais linda desse mundo tá aí comigo. Às vezes a gente fica 3, 4 horas no telefone fácil. Conversando. E tem gente que não tem essa mesma paixão para buscar Deus. Quando vai pegar a Bíblia, nossa, dorme até em cima da Bíblia. Quando vai orar, dorme de joelho orando. Não tem a paixão, não tem mais o amor. Sabe? As riquezas, a vida terrena tá tomando conta da gente a tal ponto que a gente tá perdendo prazer pela eternidade. A gente entra pro quarto para orar, parece que tá sendo torturado. É obrigado, você tem que ir lutando com mais 150 mil demônios. Faltou o amor. Os cultos é frio, a igreja tá fria. O povo não sente mais nada, é só emoção. Por quê? Porque falta o povo orar. Então, eu fico pensando, pastor Ariston, se os avivamentos que teve, Gales, Azusa, né, os Morávios, se esses avivamentos foram tão poderosos e não tinham o Espírito Santo, eles não tinham mover de orar em línguas. A Azusa teve, mas não era a prática do hora após hora, orar em todo o tempo. Se esses avivamentos foram poderosos, imagine o avivamento das línguas. Imagine, é por isso que eu falo, a gente tem que incentivar o povo a orar. E quando você conversa com um pastor que não entende sobre, não recebeu revelação, não conhece David Ross, nunca ouviu sobre oração em línguas, e você vai tentar explicar isso, a importância de orar em línguas.
Não sei se você tem muito contato com pastores fora da visão. E eles aceitam, não aceitam, fica sem entender ou rejeita? Qual a sua experiência nisso? No começo, muitos não aceitavam pelo fato do quê? Por eu ser novo, né? Querendo ou não, sou novo ainda, né? Quantos anos você tem? Tenho 24 anos. Então imagina eu pregar oração em línguas com 17 anos. Com 18 anos. Ah, esse aí é um menino. Até hoje muitos falam, né? Ah, é menino ainda. Só que o que acontece? Deus não trabalha com idade. Deus trabalha com maturidade. Às vezes a pessoa pode ter 50 anos de igreja e um bebê na fé. E às vezes o cara pode ter 3, 5 anos de igreja e ele já ser um ancião. Porque o que traz maturidade espiritual é o tempo de busca e as provações. Quanto mais provações eu passar, mais eu cresço em Deus. Mais eu amadureço em Deus. E quanto... Provações vencidas, lógico, né? E quanto mais eu buscar Deus, mais eu vou crescer e amadurecer. Então, assim... No começo, ninguém não aceitava muito, não. Primeiro, porque eu não tinha conhecimento, né? Então eu não podia debater algumas coisas, né? Entrar profundo na palavra. E segundo, porque eu não tinha resultado na minha vida. Eu não tinha tanto resultado. Quando eu comecei a ter resultado, eles podem até falar, o Júnior tá delirando. Mas vê o resultado. Vê o resultado que eles não têm. Não que eu tô me vangloriando, amém? Não é nada disso. Mas é pelo fato do quê? É porque existe algo que eu tô praticando que tá fazendo resultado. E não tá tendo resultado pra eles. E o que que é? Aí eles querem saber, a oração em línguas. Eu já ministrei pra vários líderes sobre a oração em línguas. Receberam? Muitos receberam. A maioria oram, mas não mergulham, né? Porque é o que eu falei, pastor. Existe diferença entre você orar em línguas e você mergulhar. Tem que mergulhar, não adianta. Né? Você, pastor, muitos irmãos, eu fui pastor em um bairro, em uma cidade. Eu vou até falar a cidade lá de Ribeirão Pires, Igreja Adonai, pastorei por 9 anos, e já alguns irmãos falaram a mesma coisa, que a primeira coisa que eu perguntava quando eu via os irmãos, falava, e aí, você tá orando? E isso foi antes de eu receber a revelação da oração em línguas, Sim. mas eu sabia do poder da oração e queria que os crentes orassem. Eu perguntava, e aí, você tá orando? E alguns irmãos falaram assim para mim, que eles oravam porque eles sabiam que eu ia perguntar, você tá orando? E disse que aquilo incentivava ele a orar. Eles falaram, pastor, aquilo lá me incentivava a orar. Hoje eu não sou pastor dele, eles falaram isso pra mim hoje, que é aquilo que eu falava. Mas eu lembro até hoje de um irmão, que foi até engraçado, e eu falei, ei irmão, você tá orando? Novo convertido, hoje ele é obreiro. E ele falou, pastor, eu tô orando muito. E eu falei, oh, que coisa boa. E eu falei, quanto tempo você tá orando? Tô orando 15 minutos. Boa. E aí eu falei, meu irmão, cria vergonha, 15 minutos de só agradecer. Então, as pessoas oram muito pouco, e eu vou falar uma frase de um pastor também, até quando eu vi essa frase num livro dele, que é um escritor, que ele estava orando, ele foi pregar em outra cidade, aí ele foi hospedado pelo pastor, estava na casa do pastor orando no quarto. Aí o pastor bateu lá, falou assim, você está ocupado, pastor? Ele falou assim, eu estou orando. E aí o pastor que convidou ele para pregar, já que você não está fazendo nada, vamos fazer uma visita ali. Aí ele disse que quando ele ouviu isso, levou um choque. Como não estou fazendo nada? Então tem muita gente que acha que a oração não serve para nada, né? Mas a oração em línguas que nós estamos falando especificamente hoje, mas todo modelo de oração, e principalmente essa chave poderosa, pode transformar a sua vida. Eu faço um desafio simples no canal, a pessoa orar 1 hora por dia. 1 hora tá bom, né, pastor? É o que Jesus pediu, né? Jesus diz, né? As pessoas falam assim, mas Jesus, mas esse negócio de relógio de cronômetro não é bíblico. Mas Jesus disse que é pra orar 1 hora. Como ele sabia que ele orou 1 hora? Não é? Vamos pensar. Como que ele sabia que ele orou 1 hora? Porque ele marcava de alguma forma. Ele sabia quanto tempo ele passou na presença de Deus. Mas realmente, o relógio de cronômetro ele não é bíblico. Mas a disciplina é bíblica. A Bíblia fala que eu tenho que me empenhar-se na disciplina. Então, a gente tem um grupo de treinamento, que é o grupo Treinamento no Espírito. E todo dia a galera fica mandando reloginho de cronômetro lá, orando e tal. Uns não tem, aí manda no celular. Eu tenho amigos que saíram do grupo, porque ficaram mal. Porque eles não conseguem orar. E aí eles ficaram mal. Mas esse não é o objetivo do grupo. Não consegue orar. Orar muito em línguas. Aí eles sentiram mal e saíram do grupo. Mas não consegue nem 1 hora? Então, pastor, mas a questão não é nem eu conseguir orar. A questão é, eu realmente quero orar? Né? Eu acho que entra naquela questão, pastor, você concorda comigo.
você teve um entendimento, eu também tive um entendimento. Mas que se a pessoa crê que aquilo vai ter uma mudança, não tem como não orar. Fala Sim. assim, se eu orar em línguas vai mudar tudo. Sim. Será que a pessoa não vai orar? Sim. Você acha? É porque, na verdade, tem que ter uma revelação do Espírito, né? Eu acredito muito nisso. Enquanto o Espírito Santo não abrir seus olhos, seu ouvido, a gente vai falar e as pessoas não vão entender. Sabe por quê, pastor? Porque eu vou te explicar uma coisa. A Bíblia fala que lá em Atos, o Espírito Santo abriu o coração de Lígia para ouvir o Evangelho. Tem gente que tá tão preso na religiosidade, tá tão tampado com seus ouvidos, que a gente fala e não entende. Aí o Espírito Santo tem que abrir os ouvidos dessa pessoa. Então, se a pessoa praticar, ela vai ter resultado. Ela vai ter muitos resultados na vida dela. Muitos. Mas tem que praticar. Não adianta, a vida do Espírito não é conhecimento, é prática. Eu posso conhecer a vida no Espírito inteira. A gente tem até... Posso falar da escola? A gente tem até a escola, né? O Centro de Treinamento Bíblico de Vida no Espírito. É um curso de 1 ano com 12 matérias, onde nós ensinamos assuntos sobre a vida no Espírito. E muita gente faz parte dessa escola. E muita gente fala assim, pastor, eu tô aprendendo coisa que eu nunca aprendi na minha vida de 30, 40 anos de evangélico. E como faz para entrar na escola? Aí você tem que entrar lá no Instagram da escola, que é Escola Apostólica. Você vai ver lá, Escola Apostólica. Você vai entrar no Instagram, você vai colocar lá, Escola Apostólica. E aí vai aparecer a nossa primeira página lá, o primeiro perfil é o nosso. Você entra lá, vai ter um número que você vai ser direcionado para a diretoria para entrar em contato com a diretoria e já fazer sua inscrição. As inscrições estão abertas, você pode fazer ainda parte, né, e aprender um pouco aí dessa escola poderosa que tem mudado a vida de pessoas. O conhecimento é muito importante. Mas eu fiquei curioso, o que fala nessa escola? 12 meses? 1 ano? Fala sobre oração em língua e outras coisas mais. O que fala? Fala muita coisa. A gente fala sobre vida de fé, o que é fé, como a fé funciona, quais são os tipos de fé. É correto orar pedindo fé? Tem gente que fala, pastor, eu tô orando pra Deus pedindo fé. É, certo. É errado. Você não pede Deus fé. É errado? É errado. Sim. É errado. Você fala na escola. É errado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Que a medida da fé já está no nosso coração. Judas, versículo 3. Que vós, porém, amado, Judas, versículo 3, fala sobre batalhar pela fé entregue aos santos uma vez por todas. Então, eu não oro pedindo fé, porque eu já tenho a fé. O que eu faço? Eu edifico ela. Todo mundo já tem a fé. Porque se não tivesse fé, não estava salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é por obras, mas pela graça. Amém? Amém. Mas mediante a fé. Então, todo mundo já tem a fé. Agora, pedir fé pra Deus é a mesma coisa que pedir amor. Tá errado. Você não pede amor pra Deus, você cresce no fruto. Por quê? Porque o amor já está derramado em nós. Romanos capítulo 5 fala sobre isso. Que o Espírito Santo já derramou o amor sobre nós. Agora a gente só desenvolve ele. Então a fé já está dentro de nós. Além da fé ser fruto, ela é dom. Então se ela é um fruto, ela tem que ser desenvolvido, porque ela já está dentro de nós. Como diz Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, a partir do 19, que fala sobre os frutos do Espírito. Se ela é dom, então ela também já está dentro de nós. Porque a Bíblia fala que a medida da fé já foi depositada. A Bíblia fala que tem que batalhar pela fé que já foi entregue. Então eu não oro pedindo fé, eu edifico a minha fé. E eu posso ter a fé que eu quiser, como orando em línguas. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como que eu ativo a fé? Pela palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Como que eu edifico a minha fé? Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E como que eu libero essa fé? 2 Coríntios, capítulo 4. Crie, por isso falei. Esse é o Espírito da fé. Nós também temos ele. Cremos, por isso falamos. Então, a fé, para vir, tem que ter meditação. A fé, para crescer, tem que ter oração em línguas. E a fé, para ela se ativar, tem que ter a confissão da palavra. É forte. Repete esses três de novo. A fé, para ela vir, tem que ter a meditação, porque ela vem por meio da palavra. A fé, para ela crescer, tem que ter oração em línguas, porque ela vem por meio da edificação. E a fé, para ser liberada, ela tem que vir por meio da confissão. Porque o que libera a fé é a confissão da palavra, o espírito da fé. Então, as pessoas, elas não têm resultado. Eu tô orando em línguas 1 ano, não tô tendo resultado. Então, mas você tem que ver. É porque falta edificação ou porque falta confissão? Então a gente vai aprender vida de fé. Essa é uma das matérias. A gente vai aprender vida no espírito, né? As 6 práticas espirituais, o que é espírito, alma e corpo, um pouco sobre maturidade espiritual nessa aula de vida no espírito.
A gente vai aprender sobre escatologia, vamos aprender sobre família cristã, o que a Bíblia fala sobre a família. Vamos aprender também sobre a nova natureza, vida de prosperidade e um monte de coisa aí boa e bem legal. É uma matéria, a matéria mais importante para mim, né, além da vida no espírito, é a matéria da nova natureza. Essa é uma das matérias mais poderosas que a gente separou. Por quê? Porque quando a gente nasce de novo, a gente recebeu de Deus uma nova natureza. A gente não tem mais a velha natureza. A gente não opera mais na carne, a gente opera no espírito. E por que que muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus? Porque, um exemplo, eu gosto de usar os animais. O cachorro, ele só se comunica com o cachorro. Por quê? Porque ele tem a natureza de cachorro. O gato só se comunica com o gato. Por quê? Porque eles têm a mesma natureza. Sabe por que muita gente não consegue se achegar a Deus? Porque não tem a natureza de Deus. Não nasceu de novo. Se você não nasce de novo, você não consegue se achegar a Deus. E a gente tá cheio de pessoas na igreja que só vão pra igreja, mas não nasceram de novo. Tem uma palavra que Deus me deu, eu falei até numa live, que o avivamento vai vir em alguns lugares, cidades do Brasil, e vai ter um avivamento, e vai ter salvação. A história dos avivamentos sempre houve salvação, mas aí a palavra que Deus me deu é que a salvação vai começar na casa dele, porque a igreja tem muita gente dentro que não é salva, não se converteram. Aí Deus falou isso, a salvação vai começar na minha casa, que tem muita gente que ainda não se converteu, não foi salva, não tem a nova natureza, Sim. não nasceu de novo. O que a Bíblia fala, né? Lucas 15, sobre os 3 tipos de perdidos, né? Aqueles que se perderam no caminho, aqueles que decidiram ir embora e os que se perderam dentro da casa. Agora, isso que é interessante. A dracma estava perdida dentro da casa. Quem que achou a dracma? Mulher que perdeu? Quem que é a mulher? A igreja. Enquanto a igreja não se levanta, a dracma está perdida dentro de casa. Enquanto a igreja não acorda para estabelecer a luz, né? Porque ela acendeu a luz para procurar. Enquanto a igreja não se posicionar para acender essa luz aqui, ó, dentro da casa, que é a palavra, a dracma tá perdida. O povo tá perdido dentro da igreja, o povo tá morto. Por quê? Porque não tá entregando a luz da palavra. O povo tá com conversa coach, com materialismo, com PNL, com psicologia. E nada disso muda ninguém. Pode até te dar um... Uma vez o senhor falou comigo, né? Uma vez eu fui num culto de criança. Cara, eu comi tanto algodão doce aquele dia que eu passei mal depois. Mas eu fiquei satisfeito. Você era criança? Era criança. Eu fiquei satisfeito. E eu comi muito algodão doce aquele dia. E... Aí, um tempo atrás, o senhor falou comigo. O senhor falou, lembra daquela vez lá que você foi naquele culto e você comeu algodão doce? Eu falei, sim, senhor. O senhor falou comigo. É isso que tá acontecendo na minha igreja hoje. As pessoas, elas estão comendo algodão doce. Elas estão satisfeitas. Elas estão cheias. Mas depois elas passam mal. Vomita tudo aquilo. Não serve pra nada. Mas algodão doce quer dizer o que é? O falso evangelho. Os falsos ensinos. As pregações coach. As pregações de PNL. As pregações materialista. Não vai te saciar. Você vai vomitar tudo depois. Vamos dizer, falar algo pra você. Você é convidado para ser pastor de uma igreja. Sim. Essa igreja é uma igreja rica, vai te dar um salário altíssimo, vamos dizer, 10 mil, 15 mil, 20 mil, vamos dizer, um salário top. Mas eles falam assim, ó, mas tem uma condição. Não é para você falar sobre vida do Espírito, não é para você falar sobre oração em línguas. Tô aqui, ó, um salário de 20 mil, um carro, a casa, você viver tranquilamente. Você aceita? Eu já tive isso aí, já eu fui expulso, né? Então explica aí. Não aceito, não. Não aceito porque eu carrego uma verdade, né? Quando você carrega uma verdade, você não negocia ela. Como que eu vou falar? Como que eu vou negar uma verdade que eu vivo? Mas você tem pastores que aceitam. Ah, tem. Por causa que eu tô falando, pastor, o que acontece? O maior problema hoje da nossa geração é que as pessoas estão olhando pra terra e não estão olhando pro céu. Eu tava falando muito sobre isso na nossa igreja, sobre a cosmovisão. Entender a Bíblia do início ao fim. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, olha para o céu. Eu sei que depois Abraão teve que olhar para a terra. Mas o primeiro chamado de Abraão foi o que? Olha para o céu.
Olha pro alto. Ali é a palavra de primeira menção. Olha pro alto. Aquele texto de Abraão, conta as estrelas, né? Olha pro alto e conta as estrelas. Foi aquele mesmo processo de Pedro, Tiago e João no templo, quando eles ergueram os olhos e eles não viram ninguém, exceto Jesus. O que eu tô querendo dizer aqui? Do início ao fim, de Abraão a Cristo, é a mesma palavra. Olha pro alto. O que Deus está nos ensinando nos últimos dias? Parar de olhar para a terra e olha para o alto. O que a Bíblia fala, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 4, lá no último versículo, que a gente não deve se atentar para as coisas que se passam, mas olhar para aquelas que são eternas. Então, o propósito de Deus é levar um povo a parar de olhar para a terra e querer começar a olhar para o céu. É por isso que a Bíblia diz, não pensais nas coisas da terra, mas pensai nas coisas do alto. É por isso que a Bíblia fala, isso aí tá no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. E não busca as coisas da terra, mas busca as coisas que estão no alto. Por quê? Porque lá no alto a sua vida está escondida em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Depois lá em Filipenses a Bíblia fala que é para pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que é agradável, naquilo que é de bom êxito. O que é tudo isso? Cristo. Parar de pensar na terra e começar a pensar no céu. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4 sobre o processo da chuva, quando ela cai na terra que tem espinho e naquela que é terra boa. O que é isso aqui? A mentalidade velha e a mentalidade nova. Então, o que Deus está querendo nos orientar? Para de pensar de acordo com a terra e começa a pensar de acordo com o céu. A prosperidade, ela é um princípio bíblico, ela é uma verdade, porque quem é o pai da miséria é o diabo. Deus, ele é riquíssimo. Mas a questão é o seguinte, a prosperidade, ela está ligada com o seu propósito. Sabia disso? A prosperidade está ligada com o seu propósito. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão já era riquíssimo. Mas por que ele tinha que ser riquíssimo? Ele podia ser qualquer pessoa, uma pessoa comum. Mas por que ele tinha que ser riquíssimo? Porque para ele viver no deserto, cumprindo e fazendo o que Deus mandou, ele tinha que ter recursos para manter ele. Amém? Amém. Por que quando Deus falou para Noé, Noé, constrói a arca. Deus falou para Noé, constrói a arca. Deus não falou? Então, mas já não tinha as árvores? No jardim do Éden, o que Deus ele cria primeiro? O homem ou o jardim? O jardim. O que eu tô querendo mostrar? A prosperidade está ligada com o seu propósito. Não adianta nada, você quer milhões, mas você vai investir o quê no reino de Deus? Não vai investir nada, então não tem por que você ter nada. Você não vai investir nada. Agora, se você vai investir tudo, então Deus vai te dar milhões. Deus vai te dar tudo. Então Abraão tinha provisão para ser sustentado no deserto. Noé tinha as árvores já para sustentar ele no propósito da construção da arca. O homem, antes de ser criado, já tinha o ambiente preparado para o homem cumprir o propósito, que era guardar e preservar o jardim. Então a prosperidade, ela está ligada com aquilo que Deus chamou você para fazer. A prosperidade está ligada com aquilo que Deus chamou para você realizar e cumprir. Aí as pessoas, de vez de descobrir o propósito, descobrir o chamado, entender o que Deus está querendo dizer com ela, querendo entender o que Deus tem na vida delas, ela está procurando riqueza. Então, e não é só riqueza, é várias outras coisas. Então, é por isso que a vida no Espírito ela é importante, porque a oração em línguas ela tem 4 fases. Quando você começar a orar em línguas, você vai entrar nas 4 fases. Daqui dá para fazer um corte. 4 fases da oração em línguas. Primeira fase, faxina. Você vai começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a revelar quem é você. Você vai se assustar, porque você vai falar assim, nossa, eu não sabia que eu era tão mentiroso assim. Eu não sabia que eu era tão almático assim. Você vai se assustar. O Espírito Santo vai limpar você por dentro. Segunda fase, desconstrução. Tudo aquilo que Deus não edificou na sua vida, vai pro chão, meu irmão. Amizades, lugares, vai tudo embora. Terceira, construção. É aquele processo que você tá orando em línguas e nada tá acontecendo, né? Você fica orando, você fala, não tá acontecendo nada. Quando vai ver, uma porta se abre, pessoas chegam, coisas começam a acontecer. É o processo da construção. Os dons começam a aparecer, o chamado começa a florescer. E o quarto nível é a manifestação. Eu já vivi isso uma vez na minha vida já. O que é essa fase? É tudo aquilo que você orou, você colhe. Você está vivendo a colheita agora? Ah, agora eu tô vivendo a colheita agora. Uma mulher linda dessa, ministério abençoado. Graças a Deus, tô... É fruto da oração em línguas, né, pastor? Tem que orar em línguas.
Tô colhendo o que eu orei e plantei tantos anos aí na minha vida. Aí, meu irmão, ora em língua. Ora em línguas. Pastor, tô solteiro, o que eu faço? Vai orar em línguas, meu irmão. Que Deus vai mandar bênção aí na tua porta. Ou ela já tá na sua porta e você não tá enxergando. Abrir os olhos, né? Vai abrir os olhos. Pastor, queria que. Não vou deixar. Ainda tem bastante tempo, mas é bom você orar com tempo. Amém. Aí você ministrar o batismo com o Espírito Santo para quem está assistindo, mas também algo que está acontecendo nesses últimos dias, pelo menos a experiência aqui no canal, que até aqueles que já falam em línguas estão recebendo um renovo. Eu pergunto aí na live, o que aconteceu com você? Muitos estão recebendo línguas novas na hora da oração. Então você pode receber isso, uma língua nova. Você que já ora em línguas, falar em uma língua nova. Você pode falar em línguas pela primeira vez. Você pode ser cheio. Deus pode tocar em você. E também junto com essa oração do batismo, terminando ela e dando sequência, você pode orar por cura. Deus usa você em cura, né? Aí você ministra aí. Amém. Cura, milagres. É orar em línguas, né? Você vai entrar no seu chamado, não tem como, né? A gente tá até conversei com o pastor, né? Referente a um milagre que aconteceu na nossa igreja lá. Um rapaz estava surdo do ouvido direito. E eu não cria não que ele ia ser curado não, pastor. Isso aí não vai ser curado não. Eu fiquei incrédulo, né? Mas o dom não tem nada a ver com a emoção. O dom não tem nada a ver com o sentimento. Na hora que orou por ele, pum, o ouvido dele abriu. Nossa, o cara doidou. Bom, em relação ao batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizendo: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até o confim das terras. A primeira coisa que você precisa entender, o Espírito Santo ele é uma promessa. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então você está em casa agora, você está no seu trabalho, você está aí, não sei onde você está nesse momento, mas você não ora em línguas. A primeira coisa que eu quero que você entenda, o Espírito Santo já está dentro de você. Se você já creu na palavra do Evangelho, se você já recebeu o Evangelho, o Espírito Santo já está aí dentro. A única coisa que você precisa é ativar esse poder dentro de você. É você ser revestido dessa virtude. Então o Espírito Santo ele já foi derramado sobre a igreja. Ele não vai ser derramado. Ele já está aí dentro. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Que o Espírito Santo ele foi derramado. Olhando aqui no livro de Atos também, a gente vai ver uma história muito interessante. Que é a história onde o apóstolo Paulo ele se encontra aqui em Éfeso com alguns discípulos. O apóstolo Paulo vai dizendo aqui em Atos capítulo 19, versículo 2, que vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Olha lá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. O creram aqui é no passado, não é crerão do futuro, é quando creram. Quando vocês receberam essa verdade, vocês receberam o Espírito Santo. Então eles dizem, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Paulo impondo as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo no versículo 6 e começaram a orar em línguas. Então a primeira coisa que você precisa entender, o Espírito Santo já foi derramado. A segunda coisa é para quem crê. Não é para quem busca, não é para quem ora, não é para quem é santo, não é para quem é perfeito, é para quem crê. Se você crê, a Bíblia fala em João capítulo 11, versículo 40, se eu não me engano, você verá a glória de Deus. É só crer. O evangelho é isso, é só crer. Marcos capítulo 16, versículo 17 vai dizendo algo muito interessante. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 15, quem crer e for batizado será salvo. Versículo 17. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, olha aqui, refrisando, é para o que crê. Não é para o que pede, não é para o que busca, é para o que crê. Tem gente que está buscando o Espírito Santo há mais de 10 anos. Mas você não vai receber, porque ele já está dentro de você. Então, o que eu quero incentivar você aqui essa noite? Pastor, eu quero receber, então creia. Segundo, você precisa receber uma imposição de mãos. E eu não estou aí onde você está. Eu não sei se você está no Brasil, fora do Brasil. Eu não sei se você está na sua casa, está no seu carro, está na sua empresa. Eu não consigo colocar as mãos sobre você. Mas nós vamos orar por você aqui agora. E você vai ser tocado por Deus aí onde você está.
Depois você vai comentar aí, ó, recebi o batismo com o Espírito Santo. Se você conhece alguém que não recebeu o batismo, que não ora em línguas e tá buscando e tá querendo também, pega esse vídeo, mande para essas pessoas, compartilhe aí na sua linha de transmissão, porque eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas por Deus. Então, se você crê no que eu estou falando, você vai receber, você vai ser tocado agora. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, eu quero orar agora por cada um que está aqui. Pai, nos acompanhando. Que o Teu poder agora toque essas pessoas, Pai. Eu não tenho como tocar nelas agora, para que elas venham receber essa transferência do Espírito, mas o Teu Espírito pode tocar elas agora. E eu quero declarar em nome de Jesus, seja tocada agora, seja batizada agora em nome de Jesus. As línguas estão na sua boca, comece a falar agora. Em nome de Jesus, declaro, recebe agora. Seja cheio pelo poder de Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar agora. Seja tocado agora, em nome de Jesus. Comece a orar em línguas. Você que está em casa, você que está me ouvindo, abre a boca. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja tocado agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você também. Você que está enfermo, você que está doente, você que precisa de um milagre, você que está cego de um olho, surdo de um ouvido, você que é mudo, não sei o que acontece, você que está numa cadeira de roda, você que está com os rins paralisados, você que está com a coluna torta, seja tocado agora em nome de Jesus. Que o poder de Deus te toque agora, que o poder de Deus te encha agora, recebe cura. Recebe milagre, recebe restauração em nome de Jesus agora. Pega esse vídeo, mande para alguém que está enfermo aí. E eu declaro agora cura, eu declaro restauração agora. Eu declaro o poder de Deus te tocando, porque a cura é uma verdade, a cura é uma realidade. E eu quero declarar agora em nome de Jesus, seja tocado agora. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar sobre a vida do pastor Ariston também. Senhor, eu quero orar pelo seu servo, profetizar na vida dele, que essa unção venha aumentar cada vez mais. Senhor, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo, e eu quero profetizar sobre isso ele. A unção vai aumentar com o tempo. A unção aumentando com o tempo. Ele tem almejado viver esse chamado de milagres, ele tem almejado viver essa unção de cura, de poder, e eu quero ativar. Oh, aleluia. Eu quero ativar ele agora, o dom de milagres. Eu quero transferir para ele, para essa unção, esse poder, essa ativação. Que ele venha a ser tocado pelo teu Espírito. Eu tô sentindo a graça de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. E eu quero orar por você também que tá em casa, você que tá com depressão, você que tá com ansiedade, síndrome do pânico. Eu não sei qual é a circunstância que você tem passado na sua alma, mas eu quero declarar agora, seja tocado pelo poder de Deus. Que agora, em nome de Jesus, essa depressão suma agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Esse espírito de depressão, essa ansiedade, esse pânico, eu declaro agora em nome de Jesus. Eu ouço aqui agora, em nome de Jesus, demônios gritando, vocês largarão a vida dessas pessoas agora. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Você que tem andado na casa dessa pessoa, causado confusão, causado intriga, você que não tem deixado essa pessoa dormir, eu declaro em nome de Jesus agora, essas cadeias espirituais, essas operações malignas sendo quebradas, eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro você cheio do Espírito Santo de Deus, eu declaro agora uma alegria sobrenatural, aleluia, óleo de alegria sobre você, em nome de Jesus, recebe agora o poder de Deus, a glória, a graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Amém. Você que recebe aí, escreve aí no comentário, eu recebo. E se você foi curado, foi batizado, escreve também no comentário, ó, fui batizado ou teve um renovo, escreve o que aconteceu com você aí, em nome de Jesus. Então a chave é essa, orar em línguas. Orar em línguas. E meditar na palavra, né?
Explica aí sobre a meditação, ainda tem um tempinho aqui. Fala sobre a meditação, algo que você falou que a igreja fala pouco da como é que você fala? Assimilação, né? Ensina aí sobre isso. Assimilação é um processo quando a sua alma ela se torna aquilo que você entrega para ela. Então, exemplo, existem livros da Bíblia que eu já li mais de 60 vezes. Eu li de forma intencional. Tiago, já li 60 vezes. Livro de Efésios, já li mais de 30 vezes. Colossenses, li mais de 30 vezes. Gálatas, já li mais de 60 vezes. 1 João, eu já li mais de 100 vezes. Pastor, você quer decorar? Não, esse não é o objetivo. O objetivo não é decorar. O objetivo é extrair da palavra a revelação. Então, quanto mais você se encher dessa verdade, mais você vai se tornar ela. Eu quero falar pra você que tá com depressão, você que tá uma tristeza profunda. Pega o livro de Filipenses e leia 50 vezes. Você vai ver uma alegria sobrenatural brotar no seu espírito, porque o livro de Filipenses é o livro da alegria, né? Se você tá com falta de perdão, rancor, com ódio no seu coração, pega o livro de 1 João, lê 50 vezes, porque as verdades do amor naquele livro vai começar a destruir as mentiras que tá na sua alma. Pastor, eu tô com problema financeiro. Pega o livro de Provérbios, começa a ler. Lê 10, 15, 20 vezes. E você vai aprender que para vencer problema financeiro é ofertando. Amém? Não é guardando, não. O mundo fala guarda, não. A prosperidade está no dar. Quanto mais você abençoar, mais vai vir na sua mão. Então, cada livro da Bíblia contém uma mente de Cristo. Contém uma revelação específica. E por que a gente tem que ler várias vezes? Porque um exemplo, é igual andar de carro. O senhor é habilitado? Sim. Quando você vai dirigir um carro, você tem que aprender a assimilar o carro. As marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, se for automático não precisa, né? Mas embreagem, freio, aceleração. Você tem que aprender como que mexe na seta. Para você fazer tudo isso ao mesmo tempo, requer o que de você? Treino e prática. Quanto mais você praticar, mais a sua alma vai se tornar aquilo. Ao ponto que você dirige de olho fechado. Você nem vê. Você é automático. Tocar violão é a mesma coisa, né? Você vai aprendendo uma nota, vai aprendendo outra, vai aprendendo como que forma os dedos na nota, como dedilhar. Vai chegar um tempo que aquilo é automático. Sua alma absorveu aquela verdade e se tornou. Ela aprende aquilo ali. E a mesma coisa a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais a sua alma vai se tornar. Pastor, por que você é indesistível? Porque eu já li aquele salmo que diz que nós somos como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que você não desiste? Porque eu já li tanto esse texto que eu me tornei um monte. Você leu quantas vezes? Acho que já li mais de 300 vezes esse salmo. O Salmo 126, o Salmo da Alegria. Meu Deus, já li... Quando eu tava numa depressão profunda no ano de 2019, foi bem antes de entrar a pandemia. Eu li esse salmo mais de 300 vezes. Eu li esse salmo tanto, que eu, além de decorar, eu ainda sonhava falando ele. É o processo de assimilação. Eu lembrei de um versículo você falando disso. Eu acho que é Colossenses, se eu não me engano, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Colossenses 3,16. Ali a palavra é o Logos, não é o Rema. O Rema é a palavra revelada. O Logos é a palavra escrita. Não tem como ter Rema se não tem Logos. Não tem como ter revelação se não tem palavra escrita. Não tem como ter vinho se não tem água. É por isso que eu disse, o último vinho é melhor. O último avivamento que vai vir é muito bom. Mas primeiro tem que ter o Logos, que é a palavra. Porque quando a palavra ela se torna Logos, quando a palavra que é Logos se torna revelação, ela se torna poder na minha vida. Existe uma diferença você pregar a cura e você ter a revelação da cura. A cura todo mundo prega, agora a revelação é o que produz o poder. Então você que quer fluir no ministério de poder, de milagre, pega o livro de Atos, vai ler mais de 50 vezes para você ver se aquela unção dos apóstolos não vai incorporar em você. Isso é o processo da assimilação. O processo da meditação é uma coisa e a assimilação é outra. Agora, a assimilação, ela vai te abrir a meditação. E o que é a meditação? Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que é meditar na palavra? É extrair o conselho.
Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais ler a palavra, mais o Espírito Santo pode pegar a sua vida, momentos na sua história, momentos na sua vida pela palavra para te aconselhar. Quantas vezes estou passando situações, momentos, coisas na minha vida, o Espírito Santo abre texto da palavra para me aconselhar. Amém? Amém, amém. Foi falar de... Nós falamos bastante sobre a oração em línguas, que é a chave mestre, né? E também, nós nem falamos de todos, né? Com certeza o pastor Júnior vai estar vindo outras vezes para falar aqui da meditação. Aqui foi o finalzinho, mas tem a meditação, tem a adoração, tem louvor, tem jejum, tem a confissão. Então, se Deus quiser, vai preparar outros podcasts outras vezes para o pastor Júnior. Pastor Júnior, obrigado aí pela presença, ter tido essa disposição, estar aí conosco aqui no programa. Amém. Que Deus abençoe mais e mais seu ministério. Amém. Abençoe a noiva. Amém. Minha noiva. A Laís. A Laís, a irmã Laís, que Deus possa abençoar. Vai ser esse ano. Tô crendo aí, né? De fé, olha a fé, falou de fé. Tô confessando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Confessando a palavra. Então, obrigado, pastor Júnior. Muito obrigado, pastor Ariston. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Que você possa ser edificado com essa palavra, que você possa compartilhar essa verdade a todos, porque é isso que vai trazer restauração e transformação no Brasil. Quero agradecer também a minha futura esposa que está aqui comigo, a Laís. Amém, é uma bênção, mulher de Deus. E é só orar em línguas que tudo vai se encaixar. Aleluia. Amém. Pegou a chave aí, irmão? Amém. Então, que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.